Senhor, galera, é com muita alegria que nós começamos mais um episódio do podcast Amador. Hoje com um convidado super especial, o presbítero Valdier Silva, ele que é dirigente ali da congregação do Jardim Califórnia, aqui da nossa igreja, também bacharel em Direito e cantor, além de ser casado e ter 2 filhos lindos, né? É um prazer recebê-lo aqui hoje, né, amor? Com certeza. Valdier, que prazer ter você aqui conosco. Ó, momento melhor não há. Você tá aqui e nós estamos com um cenário novo. Antes de começar aqui o bate-papo com o nosso irmão, esse cenário aqui é do novo estúdio já, gente? Poderia ser, mas ainda não é. Mas o nosso novo estúdio está em obras, estamos em andamento e a gente não poderia deixar de pedir a vocês um apoio, uma ajuda e contribua para a gente finalizar esse estúdio, que é um trabalho que tem dado muito certo, tem alcançado muitas vidas e o nome de Deus tem sido glorificado através desse trabalho. Inclusive, esse trabalho hoje trouxe aqui nosso irmão Valdier, assim, presença ilustre aqui para nós hoje. Com certeza, uma honra. A gente teve um bate-papo aqui um pouquinho antes, olha, histórias enriquecedoras, com certeza, abençoadas aí. Amém. E ó, tranquilo. Vamos nesse bate-papo e ó, não esconde nada da gente não, hein? Tem muita coisa pra compartilhar, gente. Um prazer receber o irmão aqui, meu Valdier. Amém, meus irmãos. Pra nós. Amém. O prazer é meu, irmão Gabriel, irmã Késia. Quero agradecer muito aí pelo convite. Muito honrado poder estar aqui com vocês, tá? Participando desse trabalho, que tá um trabalho lindo, tá alcançando muitas vidas. Né? Todos os temas que vocês já abordaram até agora, realmente assim, de grande relevância pra gente, para todos aqueles que estão assistindo. E vamos que vamos, né? Vamos ver o que Deus tem pra gente hoje aí, né? Amém. Tem coisa boa, ó. Uma historinha de backup aqui. Antes da gente começar o estúdio do nosso podcast aqui, aconteceu uns negócios aí, ó. O carro acabou a bateria, mas é assim mesmo, gente. Quando Cabo sumiu. Carro sumiu, mas quando é desse jeito é porque a coisa vem boa mesmo, porque Deus vai operar, gente. Agora nós já começamos aqui, não tem ninguém que para a gente, Deus está na frente. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Irmão Valdier, pra começar, eu queria que o irmão contasse assim, rapidamente, ou que o irmão sentir, o senhor fica à vontade, um pouco da sua trajetória cristã. Como que o irmão conheceu Jesus, né? O irmão nasceu num lar cristão. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então a história é longa, né? Eu tô com 21 anos que estou na igreja, não sou de lar evangélico. Achei que era de idade, irmão Valdier, tá? Não, eu ia falar, ele é jovem, chegou que eu falei. De idade você dobra. É jovem, né? De idade você dobra, né? Aí, dobra. Mas assim, enfim, eu vim para Jesus no ano de 2001, que eu me batizei, né? Me batizei no ano de 2001. Eu vim, é até interessante eu contar essa história, mas assim, eu não vim para a igreja, vou falar a verdade, eu não vim para a igreja por causa de Jesus. A princípio, né? Eu conheci a minha esposa, que é de berço, né? Ela foi a Isca. Aqui, ó. Também, aí, ó. Então, tá vendo? Aí, a gente trabalhava na mesma empresa junto e aquelas trocas de olhares e tal, vamos lá. E a gente começou a namorar, e ela crente de berço, desde que nasceu, uma família bem tradicional, cristã lá de Iturama. E a gente começou a namorar e tal, e até que o dia que a mãe dela, né, falou, e aí, quer casar ou vai? Dura, né? Aí eu, não, vamos casar, e resolvemos casar. Aí ela me falou assim que para poder casar, ela só casava na igreja, só que para poder casar na igreja eu tinha que batizar, né? Eu falei, vixe, então vamos batizar, né? Eu não podia perder a benção, né? Aí resolvi me batizar no ano de 2001, né? E eu falo até assim, é uma realidade que eu estou contando, mas realmente o que aconteceu. Eu não me batizei na igreja por causa de Jesus. Eu me batizei interessado para poder casar com ela. Tanto que, é até interessante, naquela época era bem mais rígido, né? Não que... Mas eu me lembro que eu ia me batizar no domingo, no sábado eu ainda fui jogar futebol, porque eu era jogador de futebol. Fui jogar futebol e a gente estava lá na quadra, até falei para os companheiros lá, falei, acho que hoje vai ser o último dia que eu vou jogar bola, né? Eles falaram, mas por quê? Eu falei, amanhã eu vou batizar na igreja e tal, e você sabe, depois que a gente batiza e tal, né? Mas, enfim, aí me batizei, né? Me batizei na igreja, só que é tão interessante que a gente tem uma visão, mas hoje eu creio que já era um chamado de Deus, porque eu falo que quando eu saí daquele tanque batismal, eu não era a mesma pessoa. Olha só. Realmente foi um novo nascimento, gente. Realmente foi um novo nascimento.
Mesmo às vezes com o coração com outra intenção, né? Com outra intenção. Mas Mas sentiu algo espiritual, né? Eu senti algo especial ali, eu senti algo diferente. Eu falo que eu saí daquele tanque batismal diferente mesmo, uma nova criatura mesmo. Olha só. E dali pra cá, Deus foi trabalhando na minha vida e só benção, só benção. Que bom. Estamos aí até hoje. E é importante ver assim o efeito de uma decisão, né? Por mais que a intenção do coração, às vezes, ela estava na esposa, que também é algo digno, né? Com certeza. Mas a decisão de ter se batizado, ela mudou. Tanto que, por exemplo, a nossa vida até se resume muito nisso. Nem sempre, às vezes, as decisões, elas nos trazem aquilo que a gente espera. Mas, nesse caso, foi uma decisão que você tomou ali, que trouxe algo muito bom, né? Para sua vida, que foi Jesus mesmo. Um novo nascimento. Um novo nascimento. Realmente um novo nascimento, assim... É uma coisa que eu não esperava, porque eu venho de uma família muito católica, praticante mesmo, toda a família é muito católica, mas eu nunca fui dentro da igreja lá não, essas coisas. Até fugi da primeira comunhão, né, que eles falam. Eu fugi de lá. Me colocaram, eu fugi, nunca mais apareci. Mas, enfim, aí depois do batismo a gente começa a frequentar a igreja, começa a descobrir e ver as coisas e... Aí foi fluindo. Vai alimentando, né? Foi alimentando. Vai convivendo, vai absorvendo um pouco ali. Aí você vê o que realmente é aquilo, né? E é tão interessante que eu ia buscar ela na igreja, quando a gente namorava, né? Aí eu sentava lá de fora, os irmãos vinham, me convidavam. E é interessante, né? Primeiro você passa na porta, depois você senta, começa a assistir, quando você vê, você está lá dentro. Verdade. Porque vai chamando a gente, e depois que você está lá dentro, assim, vai trazendo vida, né? Vai trazendo vida. A gente vai tendo uma necessidade, às vezes, que você nem sabia que tinha. Justamente. E vai abrindo os olhos mesmo, né? Justamente. Mas quanto tempo, assim, mais ou menos, você lembra, assim, desde quando você batizou até esse tempo, assim, que você falou, nossa, eu amo Jesus mesmo? Porque tem um momento de decisão na nossa vida que é assim, né? Por mais assim que às vezes você sabe que tem um caminho a ser trilhado, você começa a ter conhecimento, mas chega um ponto que você vira de conhecer para entender, né? Isso que você perguntou é muito interessante, porque assim, a nossa vida cristã tem gente que é muito instantâneo a conversão dela. Ela é algo muito instantâneo. Comigo já foi um pouco diferente. Eu realmente demorei um pouco a entender o que era tudo aquilo. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu falo que eu demorei uns 3 anos mesmo para mim... assumir mesmo aquela posição, aquele chamado de Deus para minha vida, sabe? Nos primeiros anos era tudo muito difícil e tem muitas pessoas que é até interessante se falar isso aí, porque esses dias eu atendi um casal, uma família, e o irmão até me relatou isso. Ele chorou muito e ele falou para mim o seguinte, falou, irmão Valdir, eu tô sendo forçado a ser algo que eu não sou ainda na igreja. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque eu ainda não tenho essa santidade toda, eu ainda não tenho esse entendimento todo, eu ainda sofro muito. Aí eu virei para ele e falei, eu entendo tudo que você está passando. Olha Aí eu falei para ele, porque eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou dizer para você que o que você está passando eu passei na minha vida. Porque assim, você vem de um mundo, eu vim de um mundo onde assim, nunca ninguém pregou para mim, irmão Gabriel, nunca ninguém pregou a palavra de Deus para mim. Salvo um dia que alguém... Lá no ginásio de esporte onde eu estava jogando bola, o guarda era crente. Ele pegou e falou para mim. Eu cheguei mais cedo lá para o futebol e enquanto a turma foi chegando, eu sentei lá de fora e ele veio conversar comigo. Ele começou a falar de Jesus para mim, que Jesus era bom, tal, que Deus era bom, que Deus tinha plano na vida das pessoas. Mas aquilo entrou no ouvido e saiu no outro. Eu nem pensava nessas coisas. Você não refletiu? Não. Aí depois que eu falei, nossa, aquele irmão um dia pregou para mim. Né? Aquele irmão um dia pregou para mim. E interessante que depois que eu fui para a igreja, eu falei isso para ele, ele chorou. Você acredita que ele chorou? Esse irmão, ele chorou. Falou, nossa, irmão, eu não sabia. Eu falei, pois é. Mas, enfim, aí eu demorei uns 3 anos, irmão Gabriel. Uns 3 anos. Eu me vesti de crente mesmo. Eu repelia tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que... se na passar, marra, né? Não, na marra mesmo. Assim, se passasse uma mulher, eu virava a cara e clamava o sangue de Jesus. Só que isso não é santidade. Depois eu vim entender que isso não é a santidade, porque eu ainda não estava totalmente transformado. Ainda tinha algumas cascas que precisavam ser tiradas de mim, sabe? E isso faz a gente sofrer muito, porque às vezes a gente não é
aquilo que a gente está sendo ali. De maneira natural. De maneira natural. Traga paz mesmo, não é um alívio. Justamente. É tirar o peso. Justamente. Você ainda está carregando o peso sozinho ali. E esse irmão, um dia que eu fui visitar ele, e por isso que é bom a gente ter experiência com Deus, que aí quando alguém vem conversar com você, você tem o que passar para ele, sabe? Eu falei para ele, não, irmão, eu sei que você está passando, fica tranquilo, esse tempo vai passar e vai chegar o momento certo em que Deus vai limpar tudo aí, você vai ver. É o que Paulo vai nos falar lá em Filipenses, não que a gente busca a perfeição. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Filipenses capítulo de número 3. Deixa eu abrir aqui. Ó o que Paulo fala pra gente aqui em Filipenses capítulo 3, só pra gente entender. Tá aqui na Bíblia, tá, gente? É porque eu tô... Não, Ó, cadê? 3, versículo de número 13. Ó, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então a vida nossa cristã, ela é um processo. É um processo. Deus vai trabalhando, Deus vai limpando. Jesus é o carpinteiro. O que o carpinteiro faz? Ele vai lavrando a madeira, vai tirando aquilo que não presta, vai moldando. Então isso foi um processo comigo. Até que eu cheguei um dia, eu falei, não, gente, eu preciso tomar uma posição. Porque aquela casca ainda existia em mim ainda, sabe? Ela pesava. Pesava. Era um fardo que eu ainda carregava. Tentava não demonstrar isso para as pessoas. Sim. Mas no particular da gente, isso pesa muito. Então, assim, isso de repente pode até estar servindo para alguém que está me ouvindo. Não queira ser aquilo que você não é. Jesus te chamou do jeito que você é. Ele vai trabalhar na sua vida, tá? Ele vai te limpando, ele vai trabalhando em você. E daqui a pouquinho você vai ver. Tudo vai mudar, tudo vai clarear, o fardo vai ser tirado e vai ser bênção nas mãos do Senhor. Então é basicamente isso. É verdade. Eu compartilho do irmão nesse pensamento, porque até a Kézia comentou. Eu vivi por muitos anos na igreja, até antes de conhecer a Kézia. Mas realmente chega um momento na vida da gente que a gente precisa tomar essa decisão. Mas é uma coisa que eu sempre reflito muito. A gente tem muito conhecimento, que é o que o irmão tinha. Você sabia de tudo aquele negócio, você sabia de todos os frutos que eram frutos que vinham de Deus e os que não vinham. Ok, é conhecimento. Mas faltava entendimento para você poder, vamos dizer assim, aquilo partir de algo verdadeiro. Sim. Eu compartilhando também aqui, como é um bate-papo, é uma entrevista, nós vamos passar uns comentários aqui. A Kézia, nosso relacionamento com Deus como casal, assim, eu gosto muito de ser sincero com Deus. Eu aprendi nisso. E essa sinceridade, às vezes, é falar, Senhor, eu não dou conta. E é muito interessante quando você fala assim, e eu acredito que esse irmão foi muito sincero, eu tenho certeza que isso abriu um espaço para Deus agir. Com certeza. Porque quando a gente fala assim, Senhor, eu sei tudo que tem que fazer, mas eu não quero fazer. Dentro de mim, aquilo que eu quero eu não faço, mas... O apóstolo Paulo falou, né? Quando você fala isso, Deus olha e fala, peraí, o meu Espírito Santo ele vai trabalhar nisso daí. E essa sinceridade com Deus eu vejo que move o coração de Deus. Move. Isso é a porta que Deus quer que esteja aberta para que ele possa entrar, né, irmão? Exatamente. Isso é a porta que Deus quer. E esse assunto é muito importante, né? Porque hoje a gente, o meio, vamos falar assim, não do evangelho, porque o evangelho ele entra e penetra mesmo. Mas eu falo assim, da religião, às vezes ela nos segura nisso, de ter uma vestimenta forçada, mas lá dentro a pessoa ela não consegue relacionar com Deus. Isso ele causa um peso. Às vezes as pessoas elas não conseguem prosseguir na fé por isso, né? Isso porque quando chega a realidade dele, ele vê que ele está enganando as pessoas. Um exemplo bíblico para isso, por exemplo, é Naamã, o chefe do rei da Síria. Ele vestiu uma armadura, só que a pele dele por dentro ele estava todo cheio de lepra.
Quando ele passava perto das pessoas, a pessoa batia continência para ele. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, que ele olhava no espelho e falava, eu não sou nada daquilo, eu sou esse aqui, ó, nada. Tô morrendo, sabe? Isso então, e é justamente isso é muito difícil pra gente, porque aí você vai confrontar a sua realidade. E o Evangelho, ele faz isso com a gente. Exatamente. Né? Só pra vocês terem uma ideia, a primeira experiência que eu tive com Deus, vocês falaram de experiência aí, a minha esposa lá em Turama, ela fazia programa de rádio quando mais jovem. Ele fez. Mesmo? Também já fiz. Ele vai contar. A minha esposa, ela fez programa de rádio. Aí ela me contando, eu falei, não, então eu vou ouvir, porque o meu som, já fui jovem também, viu, gente? Já tive som, tal, estourando, esse negócio todo. O som ficava dentro do meu quarto e eu ouvia, só que eu não... Sempre que ia passar na rádio evangélica, eu nunca ouvi, nunca parei para ouvir um hino. Nunca. Né? E quando ela me contou que ela tinha feito programa de rádio, eu falei, não, então agora eu vou pôr lá na rádio para me ouvir. Aí eu cheguei, olha como é que foi, cheguei da casa dela à noite, né, tinha ido namorar, né? Cheguei em casa, liguei o som e coloquei na rádio evangélica. Estava tocando um hino. Esse hino ele chama Plataforma. Quem canta era um conjunto Melo Suite. Eu acho que ele ainda tem eles ainda hoje. É a família, era o William Nascimento, fazia parte desse grupo antigamente e tal. Então esse hino ele falava de uma visão que ele teve, né, de uma plataforma de uma estação de trem. E nessa plataforma tinha 2 trens, um trem iluminado e um trem escuro. Né? Aí ele conta, o iluminado, quem era o maquinista era o Senhor Jesus, e do trem escuro era o Satanás, era o inimigo. E ele via muitas pessoas, né? Aquelas pessoas do trem iluminado eram felizes, eram alegres, e do trem escuro eram pessoas que estavam morrendo e tal, e aquilo chamou. Esse hino me fez chorar. Olha. Eu ouvi esse hino, terminou esse hino, sabe qual o outro que tocou? Quer Vitória do Matos Nascimento. Amo esse hino. Vai chorar. Esse mesmo. Irmão, eu comecei a chorar. Eu não era crente, nunca tinha ido na igreja. Eu comecei a chorar no meu quarto sozinho, comecei a chorar, e eu não sabia porque chorava, só que eu também não conseguia parar de chorar. Olha só. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Eu não parava de chorar. E quanto mais eu ouvia o hino, mais eu chorava, mas eu queria chorar, sabe? Foi entrando mesmo. Foi entrando mesmo assim. E nesse dia, interessante, tocou um hino do Daniel e Samuel, romântico, que foi o hino que eu falei, eu quero esse hino no meu casamento. Olha. E foi o hino que tocou no meu casamento. Rapaz, sabe? Então, assim, foram experiências tão... Sabe, eu sem entender, eu chorava sem entender por que chorava. Hoje eu entendo. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que estava entrando e mostrando que realmente tinha um vazio dentro de mim, que eu precisava... Então aí foi. Preencher, né? A importância do louvor, né? Nossa. O louvor realmente, assim, ele tem uma função que realmente eu acho que Deus criou o louvor para essa função, de quebrantar o coração. E é um quebrantamento que você às vezes não compreende. É o tocar de Deus ali que você sente aquela coisa tão boa e tão clara que a gente desaba, né? Mas é interessante as suas experiências, que elas parecem com as minhas, por isso que eu tô achando interessante. Sabe o que eu tava pensando? Porque ele falou que ele começou a ir pra igreja porque começou a namorar a sua esposa hoje. E ele naquele tempo ali, indo na igreja, ele ia na igreja, mas ele não tava convertido. Não. Né? E tem muita gente que é assim. Que às vezes tá ali na igreja, não converte, mas tem um momento certo, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas... há um morno ali, mas uma hora Deus tocou, né, no seu coração, né? Irmã, eu falo... E você também viveu essa experiência assim, né? Sim, com certeza. Eu vi de um irmão, assim, porque eu digo para os irmãos, é sempre bom você andar com pessoa que é mais crente que você. Eu arrumei uma namorada. Aí, você aprende muito, É verdade. E teve um irmão que ele disse para mim o seguinte, irmão Valdir, as pessoas às vezes criticam a pessoa que está lá na igreja, mas que ainda está fumando. A gente não pode criticar essas pessoas, que é melhor estar ali, porque é muito mais fácil Deus fazer uma obra na vida dele ali do que se ele estiver lá no mundo. Exatamente. Então, porque mesmo assim você continuou ali, né? Você não saiu, não estava assim, transformado. Isso, não estava. Estava no processo, mas como o irmão estava ali, Deus foi trabalhando na sua vida, né? Não, é engraçado como que é interessante como que Deus
ele ama a comunhão. Porque é através de referências que a gente consegue melhorar, mudar. Com certeza. É interessante isso, né? É isso mesmo. O irmão até comentou aí da pessoa estar próxima de outras pessoas. Não é para se comparar melhor ou pior, não. São referências mesmo assim. Por exemplo, eu tenho certeza que o irmão, com essa história, muitas pessoas vão se identificar hoje aqui. E vão falar, gente, eu tô traçando esse caminho. Pois é. E essa referência não é uma referência de comparar melhor ou pior, não. Mas é igual um pai que vai atravessar o filho na rua, pega na mão dele, vai ensinando, ele vai crescendo, até que chega um ponto, o pai solta a mão e vai andando do lado. São referências, um ensinamento. Com certeza. Que vai passando. Eu acho muito legal o trabalhar de Deus. Deus, ele trabalha com histórias, né? Não é virada de chave, é histórias. Deus permite as coisas na vida da gente tudo por um motivo, né? E agora eu queria que o irmão começasse a compartilhar conosco, né, um pouquinho de como que foi o seu chamado para ser obreiro, né? Que hoje o irmão é presbítero, dirigente de igreja, começou aí na igreja, né? Através da esposa, e olha só o que Deus fez na sua vida, né? É muito interessante assim que a gente começou a ir para a igreja. E o que aconteceu? Eu começava a ver os irmãos na porta da igreja, lá, sabe assim, e falava, gente, mas o que os irmãos, né? Tá lá, né? Aí eu começava a especular um ou outro. O que é aquilo? Não, aquilo é os porteiros, tal. Eu falava, gente, eu podia ajudar. Podia ficar lá também. Como é que faz? Eu começava, como é que faz, será que pra gente ir pra lá, né? Pra ir pra lá e tal. E aí comecei a conversar, que aí você faz amizade com uns, com os outros. Aí eu não tinha nenhuma gravata, não tinha nada, porque quando a gente casou, uma dificuldade terrível, meu Deus do céu. Quantos anos, irmão, de quando casa era jovem, né? Eu casei com praticamente 21. Nossa, não vi. Porque eu casei no dia 14 de julho, com 20 anos, no dia 14 de agosto eu fiz 21. Então, praticamente 21 anos. Minha esposa ela é um pouquinho mais velha do que eu, ela é 5 anos mais velha que eu. Sei que não parece que eu sou mais velho que ela, né? Mas tudo bem. Mulher suga a gente. Pois é, nós vamos ficando, nós vamos ficando mais rodados, né? Parece que sou eu que sou mais velho que ela. Mas enfim, aí comecei a ver aquilo, né? Aí um certo dia, tinha uma festividade lá em Turama, a igreja era pequena, então alugava-se o ginásio. Foi o pastor Doronel Camilo pregar, esse pastor muito antigo. Pastor Doronel, não sei nem se ele está vivo ainda, viu, gente? Sinceramente. Mas, enfim, esse pastor foi pregar, irmão. E aquele ginásio cheinho de gente lá assim, né? Nas arquibancadas, colocou banco lá na quadra e tal. E eu estava sentado assim no canto. E o pastor pregando. O pastor foi contar o testemunho dele. E o testemunho dele me chamou muita atenção, porque, como eu falei para vocês, eu fui jogador de bola. Sempre quis... Nunca fui para frente porque a gente não tinha dinheiro também na época, tinha que trabalhar, mas sempre fui muito invocado com futebol. Você quer falar que você é bom de bola, então? Não, já fui. Mas esse testemunho é tão interessante que esse pastor começou a contar o testemunho dele, como ele foi chamado. Aí ele conta que ele foi chamado, ele era espírita lá, ele mexia com o negócio de macumba, esse trem todo lá, odiava crente. Olha só. Mas um dia um irmãozinho falou lá pra ele, enfim, eu só tô correndo aqui. Mas enfim, aí o chamado dele, como que foi? Ele tava jogando futebol, ele jogava profissionalmente pelo Grêmio. Olha só. E o dia que ele foi chamado era uma partida de futebol entre Grêmio e Palmeiras, lá no Estádio Olímpico, lá do Sul, lá em Porto Alegre. E ele falou que ele estava jogando e durante a partida ele escutou a primeira vez Doronel chamando. Nossa. Diz ele que olhou pro banco de reserva assim, achou que era o treinador que estava chamando ele, né? Aí o treinador, não, pode continuar. Aí ele, de novo, Doronel. Aí disse que ele olhou, você tá me chamando? Não tô te chamando não. Pode continuar. E ele continuou, chamou a terceira vez. Diz que a hora que chamou a terceira vez, aí ele caiu no chão. Nossa. Olha só. Caiu no chão. Aí, irmãos, eu até me emociono para falar isso para vocês, porque diante de Deus, quando aquele pastor contava esse testemunho, que ele falava Doronel, irmão Gabriel e irmã Késia, eu escutava meu nome. Nossa. No testemunho dele, quando ele falava Doronel, eu escutava ele me chamar, irmão.
Que isso, mano. Irmão, eu arrepiava assim, eu vi um arrepio. E era um arrepio diferente, porque não vinha de cima para baixo, vinha de baixo para cima, assim, ó. Que terminava lá em cima, irmão. E aquilo ali para mim foi um negócio. Eu comecei a chorar. E quando eu vi, eu tava lá no altar. Que legal. Eu tava lá no altar. Sobre o Deus te chamar mesmo. Nossa, gente, aquilo me marcou muito, porque assim, eu falei pra mim, eu falei, meu bem, eu ouvi meu nome. Ele tava chamando, ele tava me chamando. Era meu nome que eu tava ouvindo. Sabe, e corri para ali e dali para frente foi tudo isso. Eu senti vontade de ir para a porta. Aí o irmão me deu uma gravata, porque eu não tinha, o irmão me deu uma gravata para mim ir para a porta. A minha esposa ficou preocupada, falou, não, vai lá para a porta agora, vai ficar conversando, não vai prestar atenção nos cultos e tal, né? Porque ela queria que eu ouvisse a palavra. Mas aquele era o meu chamado. Tanto que aí a gente comecei a trabalhar. E como cooperador, eu fui designado para servir Santa Ceia na igreja, como cooperador, né? Porque esse trabalho é dos diáconos, mas como cooperador eu fui designado para servir Santa Ceia. A gente congregava num salãozinho pequeno lá no bairro onde eu moro, que depois eu fui dirigente da congregação lá nesse bairro onde a gente morava. E lá eu fazia de tudo, lá eu mexia no som, aprendi a tocar violão por causa de lá, porque não tinha ninguém para tocar. Eu falei, eu vou aprender a tocar violão para tocar o dificuldade faz a gente crescer mesmo, né? E comecei a tocar violão lá. O dia que eu toquei o primeiro hino, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. O primeiro hino que eu toquei foi da harpa. Hino 15, né? Lembrei, aí comecei e tal, vai daqui, vai dali. Comecei aquele negócio. A gente foi pro monte, falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo agora. Aí tinha uns irmãos lá que gostavam de ir pro monte. Falei, eu vou pro monte com vocês, então vambora. Fogo tá aí, vamos E nós foi pro monte. Aí lá no monte, uma certa vez, a gente tava orando. E aí cada um ia para um canto, né? Cada um vai para um lugar e tal. E eu fui pro meu cantinho assim, pus o rosto no chão mesmo. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero cantar e pregar. Eu fui ousado, irmão. Falei, Senhor, eu quero cantar e pregar. Me dá, Senhor, me dá. Tinha cantado. Não, eu era mais desafinado que misericórdia. Gostava de cantar, mas não entendi nada de música, não. Pra mim, o que você cantasse, estava bom. Né? Aí o que aconteceu? Saiu um irmão que estava orando com a gente, de lá pra cá, e veio até mim, pastor Eliseu. Hoje ele é pastor em Uberlândia. Na época não era pastor, não. Hoje ele é pastor. Ele chegou em mim, falando em língua estranha. Deus está te entregando o que você está pedindo. Nossa. Você vai ser cantor e pregador. Ele falou desse jeito. Não eu falei, vixe, meu Deus do céu. Né? Aí fiquei alegre, né? Voltando para casa, alegre. Aí, uma chamada, a gente pensa que é assim, né? É virada de chave. É aí que começa. Não tem que buscar, não, né? Tem não, é uma mágica. Aí um dia Deus me deu um sonho. Mateus 5,4. Eu não conhecia a Bíblia ainda, não estava. Aí acordei com esse versículo, Mateus 5,4. Falei, deixa eu ler o que é esse versículo. Deus está falando comigo, né? Abri a Bíblia. Sabe o que diz? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Falei, nossa, Senhor. O que aconteceu? Mas eu nunca pensei que esse versículo ia se cumprir na integralidade da minha vida, meu irmão. Porque já chorei muito. Eu chorei muito. Mas enfim, aí foi tudo acontecendo, Mas só comentando a questão do desejo, eu acho muito interessante essa questão, e a gente sempre conversa também sobre isso. É interessante como a gente vai convivendo com Deus e Ele vai colocando vontades no nosso coração, que eu vejo que às vezes não é uma vontade do Valdir, porque nós somos maus, mas Deus ele vai colocando a vontade dele no nosso coração a ponto da gente amar aquilo e pedir. Porque, pensa bem, o propósito dele, né? Você antes, que nem você falou ali, antes de converter e namorando a sua esposa hoje, você imaginava que um dia você ia estar com a cabeça no chão e falando, você está me entendendo o que eu estou te falando? E falando para Deus assim, Senhor, eu quero ser cantor e pregador. Você me entende? Eu entendo. Como que Deus ele vai transformando a nossa vida e vai deixando tudo mais leve. A gente vai compartilhando o fardo com Ele ali. A gente leva a nossa cruz, mas às vezes a gente compartilha.
E o desejo de Deus, ele passa a ser o desejo do nosso coração. É interessante porque a gente às vezes não para pensar nessa visão de fora, né? Mas é muito interessante porque a gente nunca se imagina pedindo algo algo desse tipo, né? Não, é tudo, como a gente estava falando, é tudo assim, como você falou, tudo muito inimaginável, né? Assim, sei lá, no meio do mato, ajoelhado, com a cara no chão, 3 horas da manhã, com os irmãos lá. Os irmãos e aquele negócio todo, sabe? Então, assim, e eu, assim, muito novo convertido, sem experiência nenhuma, sabe? Sem experiência nenhuma. Foi numa dessas noites que Deus me batizou no Espírito Santo. Depois de 3 meses que a gente estava no Monte Orar, Deus me batizou com o Espírito Santo lá. Não, é outra alegria também. É outra alegria também, sabe? É outra alegria também. Só que junto com tudo isso vem muitas responsabilidades, irmão. Vem muitas responsabilidades. E a obra de Deus, ela é espinhosa. Ela não é fácil, não é... Como eu falei para você, esse versículo de Mateus 5,4, ele cumpriu na íntegra na minha vida. Primeiro, assim, que a gente imagina uma coisa e Deus está vendo outra. Né? Eu falo assim que é igual a história de José. Se Deus tivesse mostrado para José tudo que ele ia passar, será que ele teria enfrentado tudo aquilo? Pô, Deus, eu vou ficar quietinho aqui, não precisa pôr minha história na Bíblia, não. Mas é por isso, irmão, que eu sempre digo, Deus sempre mostra pra gente o final e Ele não mostra o meio da caminhada. Pra quê? Pra que você tenha sempre o seu olhar naquele final, que você sabe que o final vai ser bênção de Deus. É verdade. Né? Eu compartilhei com a Renata e com a irmã Kézia aqui algo que aconteceu na minha vida, né? Para mim vir parar em Uberaba, como que foi? Rapaz do céu, foi coisa assim que talvez se Deus tivesse me mostrado o que eu ia passar, você não queria vir. Talvez eu teria recuado, eu teria passado por outros, ou tentado outros caminhos, né? Mas o caminho de Deus é esse, não adianta você querer fugir. E depois, quando você chega no propósito mesmo, normalmente já tem outro propósito preparado. Você nunca para. A verdade é essa. É uma caminhada. Não para. Mas é interessante, porque a nossa visão, normalmente, ela é uma visão curta. E para Deus é uma visão de eternidade, né? Então, assim, a gente tem que pensar que até o trabalho de Deus, ele começa na nossa vida hoje, nessa terra. Mas ele não é até interessante a gente pensar que ele não termina aqui. Não é limitado a essa terra, né? É verdade, isso mesmo. Depois, eu acredito que, vamos falar assim, quando o reino de Deus de fato vier sobre a terra, a gente vai continuar um processo. Tem um versículo, não sei se eu me lembro muito bem dele, assim, que ele fala que nós seremos como luz que brilha até ser dia perfeito. Luz da aurora. Não é isso? A luz da aurora, né? É isso mesmo. É isso mesmo, né? E é interessante a gente pensar isso, porque eu entendo que o processo de Deus na nossa vida, ele não se limita aqui. Porque para a gente chegar a ser dia perfeito, eu acho que leva tempo. Por isso que a gente precisa da eternidade. Não, leva. É interessante isso, né? De pensar essa ótica aí. Irmão Dier, e depois desse monte, o que aconteceu? Então, a gente quer chegar em Uberaba. Eu quero chegar em Uberaba, mas peraí que você tem muito chão de crente aí pra contar. Então, depois desse monte, eu fiquei sempre cooperando, né? Eu sempre gostei muito de cooperar, E eu participava de tudo na igreja, eu participava. Nessa igrejinha onde eu fui dirigente posteriormente nela, mas que a gente começou lá, como eu falei, lá aconteceu de tudo nessa igreja lá. Lá de cortar energia, nós dirigir culto com luz de vela. Nossa. Lá era muita terra, lá nesse bairro ainda não tinha asfalto, era um bairro novo. E aconteceu um fato interessante lá que um dia, assim que... Deixa eu voltar um pouquinho rapidinho. Eu tinha entrado num processo para gravar um CD com o irmão lá em Turama, era o irmão Claudio Miro. O nome artístico dele era Cláudio Reis. Aí foi pedir para ser cantor, ó. Né? Começa.
Aí vamos lá, rapaz. A gente começou nesse processo e vamos gravar esse CD, vamos gravar. Enfim, não deu certo para gravar esse CD. Eu ia vender meu carro na época, a gente poder gravar o CD e tal. Vamos gravar. Porque a gente estava cantando para tudo quanto é lado, sabe? Muitos lugares. Deus estava abençoando. Mas era tão interessante que todas as vezes que Deus falava com a gente, não falava com a gente em dupla, falava com a gente individual. E principalmente comigo. Deus falava comigo. Não falava em nós como dupla. E eu fui entender isso depois. Porque na hora que você está ali empolgado, tal, né? Mas enfim, aí aconteceu que não deu certo a dupla, fiquei muito chateado, fiquei muito magoado mesmo. Cresceu uma ferida dentro do meu coração muito grande, porque ele me falou umas coisas que me magoou, sabe? Assim, tal. Mas enfim, hoje já perdoei. E... Sim, foi renovado, sarou isso aí. Mas enquanto esse processo, irmão, eu falo que quando Deus quer tirar a gente, quer provar a gente para ver se realmente a gente vai ser aprovado, Deus prova mesmo, irmão. E nesse mesmo processo que a gente terminou a dupla, aí na igreja, na nossa igreja sede lá, parece que as portas se fecharam para mim lá, assim, sabe? Aconteciam umas coisas, tem coisas tão simples, por isso que eu tenho muito medo de magoar muitas pessoas, irmãos, na igreja. Porque assim, foram coisas simples, mas que me machucaram muito. Foram muito significativos. Muito, né? para mim foi muito significativo. Porque eu gostava demais de cantar, sempre gostei demais de cantar. Hoje eu falo com Deus assim, se for tirar algum ministério seu, eu falo, não, Senhor, deixa eu só cantar então, deixa eu pregar não, deixa eu só cantar. Eu gosto muito de cantar, gosto muito mesmo. Aí, nessa época, irmãos, eu ia para a igreja, eu sabia que dia de domingo eu não ia cantar, dia de domingo tinha os cantores de domingo, sempre tem, os cantores de domingo, né? Mas eu ia nas quinta-feiras, eu ia nas terça-feira, que é o dia ali que o pessoal... É o dia que ninguém ia, né? Então, não, eu vou, eu quero cantar. Naquela época a gente usava CD ainda, né? A gente usava CD, né? O playback era no CD. Aí, irmão, o que eu fazia? Eu punha o CD dentro daquela capinha para brilhar mais ainda. E a hora que o pastor chegava, eu era porteiro, né? Eu ficava com o CD na mão assim, ó. Pegava a Bíblia assim. Estratégia. Pegava a Bíblia assim e punha o CD assim. Pai do Senhor, pastor, você me chama para cantar hoje que eu quero cantar. Eu tô preparado, né? Aqui. Irmão, e aqui, você sabe o que eu ouvia dentro da igreja muitas vezes? Irmão, não, irmão. Vamos chamar alguém para cantar um hino da harpa aqui, porque não tem nenhum cantor aqui hoje. Do céu lá. Irmão, e eu lá. E eu voltava para casa, mas eu chorava. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia testemunhar isso para vocês. Eu chorava muito. A minha esposa falava, Valdir, para de se humilhar. Eu falava, não, mas quinta-feira eu estava lá de novo. No curso de ensino, na terça eu estava, na quinta eu estava, sabe? Mas Deus tirou aquele tempo para me provar. Só que nenhuma aprovação dura a vida inteira, irmão, pode ter certeza disso. Aí teve um dia que a gente estava na congregação, porque os cultos da congregação era na quarta, na sede era na quinta. Nessa quarta, choveu, o céu derramou, choveu, que lá no bairro não dava para passar. E nessa quarta-feira, o dirigente tinha chamado o irmão para pregar. Esse irmão tinha recém-chegado em Iturama, tinha chegado de Alagoas, o presbítero irmão Júnior. E nós estávamos mais ou menos umas 6 pessoas na igreja. Umas 6 pessoas. E o culto acontecendo, eu falei, nossa, coitado do irmão, né? Veio pregar para quem aqui hoje? Não tem ninguém, ninguém vai ouvir ele pregar aqui hoje. Nossa. Olha, não tem ninguém na igreja. Nossa. Tá igual nós no estúdio. E eu fiquei com vergonha, né? Pouca gente. Nossa, eu com vergonha e tal, né? Aí o irmão me chamou para cantar um hino, eu cantei um hino. Aí sentei lá no som de novo, lá, e o irmão começou a pregar. No final da pregação, chamou o irmão, vem cá. Chama sua esposa aqui. Aí, ajoelha, vocês dois aqui, na frente do altar. Eu sei. Aí eu falei, eita. Aí ajoelhei. Aí ele começou a falar. Falar. Foi contando toda a nossa história, toda a minha história, tudo. Aí ele falou, e essa ferida que está no teu coração, Deus está fazendo assim com ela hoje, está fechando. Porque só Deus e você sabem como é que está seu coração. Irmão, aí eu não aguentei não, porque realmente meu coração estava machucado. Nossa. Meu coração estava machucado, muito machucado, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu passei. E quando Deus tira a gente para provar a gente, parece que o céu fecha.
E todos os cultos, festa que eu ia, irmão, Deus falava com todo mundo assim, o cara tava do meu lado e falava, quando vinha pro meu lado, agora vai falar comigo. Falava com o que tava de trás, com o que tava do lado e não falava nada comigo. Eu sabe quando você tá mais seco do que língua de papagaio? Tava seco, não tava seco. Eu não conseguia nem chorar na igreja mais, nem chorar. Tanto que eu tava... Nossa! E nesse dia ele chamou, eu não aguentei não, eu chorei quando ele falou isso. Quando ele falou da ferida do meu coração, mano. Quando ele falou da ferida do meu coração, eu chorei. Aí eu não aguentei, não. E interessante, isso foi no ano de 2011, mais ou menos. Aí, dali em diante, Deus começou a mudar a minha história. Dali em diante, Deus começou a mudar a história. É interessante eu ver essa relação, porque o jeito que Deus age no silêncio é fantástico. Porque pensa bem, eu fico imaginando os discípulos ali, convivendo com Jesus o tempo inteiro, vendo de tudo. Imagina, assim, a Bíblia conta muita coisa, mas vamos falar no dia a dia ali, deve ter acontecido de diversas coisas. Imagina o coração dos discípulos quando Jesus morreu, ressuscitou, mas eles ficaram sozinhos ali. E até aquele momento, com um certo período de tempo ali, eles não tinham nem o Espírito Santo hoje como a gente tem, que consola, nos... E é interessante o trabalhar de Deus no silêncio, porque é justamente aquele período que Deus, ele tipo assim, ele nos deixa aqui, ó, ele tá olhando, mas ele vai falar, vamos ver o que vai fazer, vamos ver se ele aprendeu o tempo que ele andou comigo, que é isso, essa persistência, eu vejo que é isso que Deus faz com a gente mesmo. E aquela questão, você tem que estar preparado e ter maturidade para passar por isso, porque vai abrindo feridas no coração da gente. Muita coisa vai acontecendo. E chega um ponto que você tem que... Vamos falar assim, a última esperança é Deus. Parece até interessante, parece que Deus tira tudo no sentido daquele momento, que no final sobra só Deus. Você tem que segurar nele. Que é que meu irmão falou, você ia nos cultos de terça-feira, ia nos cultos de quinta. Rapaz, mas chamava todo mundo. Não chamava. E você falava assim, não, eu vou vir aqui porque Deus está comigo, vai dar certo, vai... E foi coisa tremenda. Aí foi passando o tempo, Aí quando foi no ano de 2013, aí foi que Deus começou a mudar, pra você ver. Eu aceitei Jesus em 2001, 13 anos depois, irmão, foi que Deus começou a mudar toda a história. Nossa. Aí surgiu uma oportunidade, a mocidade de Iturama tinha mudado, o líder tinha sido líder, aí entregou a mocidade endividada e tal. Aí o pastor presidente me chamou, me convidou para ser dirigente de jovens, porque eu tinha um bom relacionamento com os jovens, sempre gostei demais de estar perto dos jovens. Aí 30 anos da mocidade, até foi uma data histórica, é um aniversário de 30 anos da mocidade de Iturama, da Umadir. Irmão, foi uma festa linda, Deus operou, nossa, foi uma festa. O Júnior, o cantor do Soldado Ferido, que foi na festa, pregou, cantou, foi lindo demais. Aí de lá pra cá Deus começou a mudar a minha história. Aí fui líder de jovem em 2013, assim que terminou o ano, o pastor presidente me convidou para dirigir a congregação, justamente lá no bairro onde tudo começou, minha história lá. Era uma outra congregação agora, aí o salãozinho tinha fechado, tinha construído um templo novo, eu fui dirigir essa congregação. Em 2 anos, nós ganhamos 40 almas para Jesus lá. Que benção, em 2 anos, 40 almas para Jesus. E foi coisa tremenda, foi assim, cada dia era uma coisa diferente também. Cada dia, a irmã falou aqui no começo, nosso podcast vai ser uma benção, porque tá dando problema muita coisa. Eu lembrei, irmã, quando a senhora falou, eu falei, lá eu vou contar. Eu lembrei, o primeiro culto que eu fui dirigir na congregação como dirigente, segundo. O primeiro foi na quarta-feira, lá em Iturama. O primeiro foi na quarta-feira que o pastor me deu posse. Aí o segundo culto foi no domingo. Aí no domingo, à tarde, nós fomos lá para a igreja ensaiar a banda para poder cantar à noite. Irmão, veio um vento mandado que eu não sei por quem, não sei da onde. A igreja lá era assim, construiu a igreja e começou a construir uma casa no fundo, no alto. Essa casa foi respaldada, cobriu, mas estava sem janela, sem as coisas, né? Tinha um cômodo embaixo e a casa construída em cima. Irmão,
lá era assim, né? Vamos pôr que aqui é a igreja e aqui é a casa construída no fundo, no alto. Um andar acima. Certo. O telhado da igreja, veio um vento, não tinha chuva. Sabe quando Elias falou assim... Eliseu, né? Falou, ó, não vai ouvir barulho de vento nem de chuva, mas vai vir água aí para se matar a sede desse povo aí no deserto. Do nada. Irmão, veio um vento que entrou debaixo desse telhado dessa casa do fundo, que o telhado fez isso aqui, ó, em cima da igreja, ó. Fez isso aqui. Deitou em cima da igreja. Esqueci, Renato. Amor. Deitou em cima da igreja. Só não caiu tudo em cima de nós, porque tem as paredes da igreja aqui. Ele literalmente, ele deitou aqui, ó. Nossa. Irmão, um estrondo. Aí alguns pedaços de tijolo caiu, quebrou o forro da igreja, e nós estávamos bem debaixo do púlpito, já saímos todo mundo correndo. Nós ficamos 2 semanas sem dirigir culto na igreja. Meu Nossa, Deus. sério? Primeiro culto que ia ser. Começar. Mas aí, como eu sou tinhoso, eu falei, gente, nós não vai dirigir o culto aqui não, mas nós vamos dirigir lá em casa. Minha casa era pertinho, tinha um quintal assim. Já apanhou demais na vida, né? Levamos as cadeiras para lá, o som para lá. Naquele dia, uma alma aceitou Jesus. Ai, tá vendo? Olha só, amém. Irmão, Glória a Deus. e de lá para cá, irmão, de lá, os 2 anos que eu fiquei lá, irmão, coisa linda que Deus fez. Coisa linda que Deus fez. Deus fez. Mas aí, enfim... já tô falando demais? Não, só fala. É muita história pra contar. É muita história. Renato tá se controlando ali, porque eu não posso levantar muito a mão aqui. Ah, tá, entendi. E eu fui fazer um telhado aqui, mano. Eu vou te falar um negócio, eu mandei a mão no teto ali, abri só assim, não. Não levanta essa mão. Por isso que ela tá segurando ali. Corre, Renato. Só tô risada aí. É benção, pô de Deus. É benção. Mas, não, teu irmão, sempre antes da bênção do irmão, veio uma tempestade. Não. Que hoje aqui também foi desse jeito, ó. Interessante que quando eu assumi o Califórnia aqui, a gente começou a fazer o trabalho lá, eu comecei a receber algumas mensagens de obreiros. Meu Deus. De obreiros, irmão. Assim, criticando, falando do trabalho e tal. Aí eu fico pensando, as pessoas acham que a gente cai de paraquedas no lugar, sabe, irmão Gabriel, irmã Kézia? Os irmãos que estão aqui. Mas não sabe a história que a gente tem. O caminho trilhado ali, né? Não sabe, assim, eu falo, irmão, eu sou promessa de Deus, eu sou milagre de Deus. Nós somos milagre de Deus. Porque assim, eu sei que eu cheguei em Uberaba aqui agora... Eu, com 9 meses, o pastor Asmino me colocou dirigente de uma congregação. E eu, conhecendo Uberaba do jeito que é hoje, é por Deus um negócio desse. Mas é questão assim, Deus estava me preparando, Deus veio me preparando. E Deus havia falado com a gente. Então, assim, eu não caí lá de paraquedas. Como alguns irmãos às vezes me criticaram, algumas pessoas falavam, não, mas já está aí, já está. Conhecimento mesmo, né? Gente... Mas é aquilo que o irmão falou aqui, que o senhor ama demais fazer o que o irmão faz. Amo. Então, crítica sempre vai ter. Mas, né, fazer a obra, Exatamente. o irmão nunca vai parar. Mas que tá interessante. Como Deus dá bagagem pra gente. Sim. Pra gente poder passar essas coisas. Porque, por exemplo, essas críticas elas vêm, mas eu acredito que aquele período que o irmão ficou, que a gente chamou de seca aqui, você entende? Ele serviu de respaldo, porque a nossa vida com Deus ela é feita de memórias, né? Você tem que ter experiência para contar, né? Exatamente. Então, assim, eu até... Oração, gente, é muito bom mesmo, mas é perigoso. Quando você vira para Deus assim e fala, Senhor, me quebra. Não. Porque a gente, às vezes, assim, tem esse costume de ouvir, né? De virar bordões, vamos falar assim. Mas realmente quando você fala para Deus, me quebra, meu irmão. Oh, meu Deus, me dá paciência. Me dá Deus vai te provar pra você ter paciência, né? Posso contar o testemunho então? Conta, velho. Eu contei esse testemunho na sede. Eu contei esse testemunho na sede domingo, aí alguns irmãos ficaram assim, falaram, foi aqui em Uberaba e tal. Não, isso não foi aqui em Uberaba, isso foi lá em Turama. Né, de um assalto que a gente sofreu lá no meu trabalho. Quem não viu, vai lá depois ver o culto da sede domingo. Hein? Lá nos Correios. Então, na semana que isso aconteceu, eu estava orando a Deus pedindo experiência nova com Deus.
Mas peraí. Eu falo, Senhor, me dá uma experiência nova com o Senhor. Eu quero contar algo meu. Eu quero ter alguma história minha a mais para contar. Eu quero contar mais. Irmão, nessa semana, entraram lá na agência comigo, com a gerente, nos assaltaram lá com arma mesmo, de mão armada. E foi uma situação muito complicada, muito difícil, muito complicada. Mas o que eu falo é que, é como você falou, se você pede paciência para Deus, Deus vai te dar situações para ver que Ele te deu a paciência. Ele vai exercitar a sua paciência. Justamente. Então foi isso. Eu pedi uma experiência. Eu falei, então deixa eu dar uma experiência para você. Pode contar um pouquinho. E foi tão interessante que, assim, no momento eu fiquei muito calmo. Até a menina, a gerente à época, a Renata, depois ela veio me falar, Valdir, como é que você conseguiu ficar tão tranquilo? Como é que você conseguiu ficar tão calmo? Porque eu abracei com ela, falei, Renata, calma, Deus está conosco. Eu falei para ela desse jeito, calma, calma que vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí depois ela veio me contar, falou, Valdir, nossa, como é que você conseguiu ficar tão calmo? Aí eu falei para ela, é Deus, é só Deus para fazer a gente ficar calmo. Porque depois, nossa Deus, foi 3 meses de sofrimento. Porque o pós, choque, né? O pós é muito pior. Só que naquele momento, Deus me deu a calma que eu precisava. Porque assim, já pensou se eu fiquei desesperado junto com ela ali também, e aquela situação toda, aqueles caras com um revólver apontado pra gente. Causou um caos ali, né? Nossa. Então assim, nesse momento, é nesses momentos que a gente vê que Deus está com a gente, que ele realmente está ali, né, te guardando, te dá a calma que você precisa, te mostra o que você precisa fazer. Então isso é uma experiência que hoje eu conto. Assim, eu pedi uma experiência, então Deus deu. Não é a experiência que você fala. Você falou de José. Se ele soubesse todo o caminho que ele ia trilhar ali, às vezes ele falou, não tô fora. Eu até disse, falei, gente, cuidado com o que você pede para Deus. É verdade. O que às vezes pode criar esse tipo de situação. E Deus é assim, eu não estou definindo Deus que quem sou eu. Mas em questão de vivência também, Deus ele não constrói algo frágil. Isso que é interessante. Se você pedir paciência para Deus, você pode ter certeza que Ele vai te dar a paciência. Ele não constrói aquilo que é frágil. Por exemplo, a experiência que Deus normalmente traz nas nossas vidas, vejo no do irmão, na nossa também, todo mundo aqui, não é uma experiência assim que ela não te traga algo realmente que te fortalece. Ela sempre te fortalece. Sempre. Ela sempre te faz, ela sempre te traz uma bagagem que você fala assim, foi Deus na minha vida. E agora, e aquele negócio, essa bagagem você não desperdiça ela. Em algum momento lá na frente, em outra ocasião, ela vai servir, encaixa certinho assim para você utilizar. Justamente. Eu falo isso porque para chegar a Uberaba, eu já estou quase chegando aqui em Uberaba já, né? Na história. Mas foi interessante. Aí dirigi a igreja em 2014, 2015. 2016, o pastor presidente me chamou para ir dirigir uma outra congregação. Aí eu pedi para ele que eu ficasse na sede, porque eu estava terminando a faculdade. Faltavam 2 anos para a faculdade. Eu tinha que começar estágio e tinha que, no outro ano, já pensar em TCC, né? Curso e tal. Aí eu falei, não, deixa eu vir para a sede aqui e tal, te ajudo. Ele falou, então tá bom, fica na sede comigo. Aí fui para a sede, fiquei lá em 2015, 2016 na sede, trabalhando na sede com ele. Em 2016 ele me fez um convite para voltar novamente a ser líder de jovens lá. Só que antes disso, que ele me chamou em dezembro para assumir a mocidade em 2017. Só que antes disso, em agosto de 2016, eu tinha ido numa festividade, numa cidadezinha do campo lá, de Iturama, e nessa festividade Deus usou o pastor para falar comigo, nessa festividade. Eu estava muito triste, estava passando por uns... Eu falo, sempre que vai vir uma bênção, a gente passa por alguns momentos de dificuldade, né? É a marca do irmão, hein? Não, mas é verdade, não é verdade. Mas é verdade. E eu ouvi um atleta uma vez testemunhando, ele falou que quando a corrida, numa corrida, os últimos metros ali é o mais difícil. E eu ouvi um pastor também dizendo, até inclusive foi o meu pastor presidente lá, né? Hoje ele continua sendo pastor presidente em Iturama, por coincidência chama Eliel também, só que Eliel Ribeiro, ele conta assim que à noite, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, à noite, o período mais escuro da noite não é a meia-noite. O período mais escuro da noite é quando a noite tem que dar lugar para o sol, para a luz.
esse é o período mais escuro da noite. Verdade. É ali que está mais escuro. Então, assim, sempre que vai acontecer algo bom, né? De inversão. Isso. Sempre que vai acontecer algo bom, parece que o negócio fica mais escuro, fica mais pesado. Enfim, aí nessa festividade eu estava lá, cantei um hino lá nessa festividade e quando o pregador pregava, ao final da pregação ele virou para mim e pediu para eu estender as mãos e ele falou: Deus está mudando a sua história. E ele falou, inclusive ele falou, Deus está virando seu cativeiro. A partir de hoje Deus vai te honrar pela sua humildade, pela sua simplicidade, enfim, falou algumas coisas lá para mim. E eu recebi aquela palavra, sabe? Eu recebi aquela palavra. E no final do ano, o pastor me chamou para ser líder de jovem. Eu falei, nossa, está cumprindo, né? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens. Vou trabalhar com os jovens de novo. Só que não era. Quando foi no domingo que o pastor me convidou, na terça-feira o meu gerente regional daqui da região de Uberaba dos Correios me ligou, me fazendo uma proposta para ser gerente. Ele queria tirar eu de Iturama, queria trazer eu para um outro lugar. A intenção dele era para trazer eu para perto dele. Só que como eu não tinha experiência na gerência, ele falou assim, você vai ter que passar por uma agência menor primeiro, para depois você vir, o ritmo você ali. aprender. Porque você precisa de experiência, de pontuação e tal. Aí eu falei, não, eu aceito. Aí a gente aceitou. Aí liguei pro meu pastor e falei, pastor, eu recebi a proposta e tal. Ele falou, não, Valdir, a obra de Deus você faz em qualquer lugar. Verdade. Eu te abençoo, vai com Deus e tal. Enfim, aí a gente resolveu ir para Campina Verde. Aí começou os apertos de novo. Antes da gente mudar para Campina Verde, eu fui. Que ano foi isso? Foi em 2016. 16? 2016. Antes de eu mudar para Campina Verde, a gente de mudança total, né? Eu fui na frente, depois a minha esposa foi. Eu já estava lá, eu já estava em Campina Verde, mas ninguém em Iturama sabia disso ainda, a não ser a nossa família, alguns irmãos na igreja. Um irmão, um pastor de um outro ministério me chamou para pregar na inauguração da igreja dele. Muito amigo nosso lá, amigo da Assembleia de Deus e tal. Eu liguei para o pastor Eliel lá, falei, pastor, posso pregar? Ele falou, não, pode ir lá pregar. Tal. E fui pregar. Quando terminou a pregação, o pastor veio para mim e falou assim, irmão Valdir, você vai lá para aquela cidade, mas você não vai ficar lá. Seu tempo lá é curto. Eu tenho algo para realizar contigo lá, mas já estou tirando vocês de lá. Não precisa nem desfazer as malas. Desse jeito, ele falou. Falei, eita, esse irmão nem sabe que eu estou mudando, hein? Que conversa é essa? Aí fiquei assim, né? Aí fui para Campina Verde de vez e tal. A minha esposa mudou, a gente arrumou uma casa, ela mudou. Em fevereiro lá, sempre na época do carnaval, o pastor faz uma tenda, faz um retiro, ele montava uma tenda, tipo um circo mesmo. Ah, ela já fez demais. A Manquesa falou mesmo. E aí nesse dia dessa festa lá, veio um pastor de Uberlândia pregar. Não, aqui ainda tem, irmão, obrigado. Veio um pastor de Uberlândia pregar. Nunca tinha visto esse pastor. Se eu ver ele na rua, não sei quem é. Nem me lembro mais da feição dele. Ele virou... Durante a pregação, ele me chamou para ir lá na frente. Falou, vem cá você. Cadê a sua esposa? Trouxe minha esposa à frente. Eu me lembro bem. Nesse dia, o Lucas, meu filho mais novo, tinha 11 anos. Foi batizado com o Espírito Santo. Nesse dia lá. Olha só. Nesse dia. Aí ele chamou nós dois na frente e virou, falou assim, olha, não precisa nem desfazer as malas de vocês. Porque o tempo de vocês aqui é muito curto. Eu já estou tirando vocês daqui. Só tenho algo para realizar com vocês aqui e já estou tirando vocês. Aí eu virei para mim e falei, meu bem, isso tem falou de novo, mesma mensagem. Segunda vez. Beleza, passou. Eu vim a Iturama com a minha esposa e a gente teve um contratempo, a gente discutiu, né? E voltamos para Campina Verde. A gente veio no fim de semana para ver a família e voltamos, a gente voltou meio brigado. Na verdade, a gente estava meio brigado, estava meio estressado. Normal, dia, gente, né? a vida normal do cliente. E voltamos para casa. Aí eu fazia o programa na rádio lá em Campina Verde, às 2 horas da tarde. Aí eu falei, não, vou lá para a rádio, né? Porque eu já estava meio estressado mesmo, vou lá para a rádio.
Falei, só que hoje eu não vou falar nada naquela rádio. Vou chegar lá, vou pôr o Zino tocar lá e pronto. Vou desligar o telefone. Fazer aquele plano, né? Aquele plano de desestresse. Aí fui pra rádio. Que eu cheguei lá, que eu comecei a programar a rádio, o telefone da rádio toca. Falei, eita, meu Deus do céu. Aí, presbítero irmão Arnaldo, da cidade do Prata, ligou na rádio. Ô, irmão, o senhor tá aí na rádio? Falei, tô, irmão, tô aqui na rádio. Falei, não, tô indo aí então. Falei, então tá bom, vem. Falei, ô, rapaz, Deus tá mandando alguém. Vou colocar ele pra pregar aqui, pelo menos vai me salvar. Porque hoje não dá, pra mim não dá hoje, né? Enfim, esse irmão chegou lá, passou uns 10 minutos, esse irmão chegou lá. Aí eu coloquei uns hinos, programei uns 5, 6 hinos lá pra tocar de uma vez, né? Aí virei pra ele e falei, irmão, que bom que o senhor tá aqui, irmão Arnaldo, tá, vamos conversar um pouquinho. Daqui a pouquinho o senhor vai trazer uma palavra pra nós. Ele falou, você falou, brinca lá, irmão, tá contando. Falei, mas como assim, irmão? Falei, não, irmão, eu vim cá pra trazer uma palavra, mas não é na rádio, não, é pra você. Olha só. Falei, calmou na hora, né? E esse homem começou a falar de tudo que nós estávamos passando em Campina Verde. Porque quando eu fui para Campina Verde, o pastor local lá, ele me interpretou errado. Porque eu gosto muito de trabalhar na obra, eu gosto muito de fazer a obra. Eu gosto de cruzado, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto... E lá não tinha nada disso e eu comecei a fazer isso e ele... Sentiu... Os irmãos vieram e me abraçaram, sabe? Se apegaram muito a mim e eu acho que ele ficou meio com ciúme disso. E aí ele me gelou. Sentiu ameaçado, assim. Ele me deu um gelo muito grande na igreja e eu estava sofrendo muito. A minha esposa quase desviou. Foi um ano terrível pra gente em Campina Verde. Um ano muito difícil. Aí, não bastasse esse ano terrível, ainda... Né, eu tinha brigado com a minha esposa aquele dia. Aí o irmão Arnaldo foi lá. E ele falou tudo, irmão, que estava acontecendo na igreja. Tudo. Falou da minha briga com a minha esposa. E no final ele falou, mas pode ficar tranquilo, porque o tempo de vocês nessa cidade é muito pequeno. Pode arrumar as malas de vocês, porque eu já estou tirando vocês daqui. Nossa. Terceira pessoa, irmão. Falei, meu Deus, mas como assim, Jesus? Aí eu chorei, né? Aquele dia eu chorei demais, porque eu estava muito magoado e tal, chorei muito ali. Limpou o coração também, Limpou o coração também, né? E tal. Terceira pessoa. A quarta pessoa. Esse irmão Rodrigo de Brito, essa tenda, ela foi para a gente ia para as fazendas, com essa tenda ficava fim de semana lá e fazia. Essa tenda, ela foi para uma fazenda e o Rodrigo tinha sido convidado para cantar lá. Aí a tenda foi na frente e eu esperei o Rodrigo para depois a gente ir para lá, né, para poder cantar à noite. Irmão, aí o Rodrigo chegou em casa, eram umas 10 horas da manhã mais ou menos. Veio ele e um outro irmão com ele e a gente montou no carro e foi. No meio da estrada, mas caiu um pé d'água, mais uma água. Que na estrada a água passava assim no rumo da porta do carro ali já. Que isso? Água. E aonde a gente ia era serra. Eu falei, Rodrigo, nós não vai passar não, vamos voltar. Vai subir assim. Falei, nós não vai subir não. Falei, vamos voltar para casa, os irmãos vão entender. Aí nós voltamos para casa, né? E aí ficamos umas 3 horas lá até que parou a chuva, que a água desceu, que a gente conseguiu ir embora. Nossa. Voltar. Aí voltamos, chegamos em casa, eram umas 2 horas já da tarde. A minha esposa foi fazer café e tal. E depois desse café, nós fomos para a mesa ali, e minha esposa foi preparar a janta pra gente. Catei o violãozinho ali, o irmão Rodrigo daqui e dali, o irmão que veio com ele sentado assim, e nós conversando. De repente esse irmão, pá, as 2 mãos em cima da mesa. A gente estava na cozinha. Do nada. Pá, e já levantou falando em mistério. Virou para minha esposa, falou com ela. Aí virou para mim, falou comigo também. Tudo ali que nós estávamos passando, foi contando. Virou para mim e falou, e pode arrumar as malas. Pode arrumar as malas que eu tô tirando vocês daqui. O caminhão de mudança já tava andando. Eu falei, pronto. Falei, vou arrumar, já tem que procurar o caminhão de mudança. Falei, meu Deus do céu. E foi aquele Pentecoste ali, né, mano? Todo mundo renovado, choramos, todo mundo ali e tal. Os irmãos foram embora. No final do ano, em novembro de 2017, a tenda foi para um outro lugar, uma outra fazenda. E nós vamos para essa fazenda lá. E chegamos lá na manhã missionária. A dona da fazenda lá, do lugar onde foi colocada a tenda, teve a oportunidade pela manhã.
E eu tava no som, mexendo no som, tentando regular o som, porque o som deles era ruim, um romzinho fraquinho, tadinho. Aí tava eu lá apanhando o som. É assim que lá, fica bom. tentando arrumar o som. E essa irmã pregando. De repente ela virou para mim, irmão Gabriel. As mesmas coisas que os outros 4 tinham falado, ela falou. Sobre a mudança, sobre ter que arrumar as malas. Só que ela acrescentou uma coisa. Ela falou: prepara, porque já tem um povo te esperando. Desse jeito. Olha só. Gente, incrível. Tem um povo te esperando, falou a irmão Ada. Incrível. Vocês não estão vendo o irmão Ada aí não, pessoal? Mas ele tá ali, viu? Na retaguarda. Ele é A irmã Renata tá ali também, viu? Ele que cuida de nós aqui. Nossa ó. diretora e nossa produção. Essa foi. Maravilhoso. Aí, irmão, eu recebi essa mensagem, né? Voltando pra casa, falei com a minha falei: meu bem, agora tem que fugir. Não, acho que nós vamos embora mesmo. Ah. Aí, quando foi em fevereiro de 2018, eu tava de mudança para Uberaba. Aí nós chegamos agora no... Cheguei em Uberaba, assim, ressabiado, né, tal, né? Muito diferente. Oh, Isso é uma cidade um pouco maior de todas que você passou, né? Maior de todas que eu passei. Porque você foi em Turama. É, Iturama é 40 mil habitantes. Campina Verde, em torno de 20 mil. Nossa. Menor ainda. Chegou em Né? Uberaba, você pegou as Aí 10 cheguei em vezes Uberaba, maior, né, né? tal. Tudo. Aí comecei a congregar com o irmão Kleber Renato, ali aqui no Santa Maria. Sei. E você veio Vim para o trabalho. O correio que me transferiu. Vinha transferir da trabalho para cá, né? Aí chegamos aqui, comecei a congregar com o Kleber Renato. Falei: não quero mexer com dirigir igreja. A experiência lá não foi muito legal, né? Cansou, deu aquela Falei: cansada. não, vou chegar aqui no lugar, ninguém me conhece, ficar quietinho, vou pra sede e tal. Ficar... Só no playback ali. Né? Leva um playback de vez em quando, dá um cantado. Aí fiquei lá de Santa Maria, dia de quarta-feira ia de Santa Maria, lá com o irmão Kleber. Aí o irmão Kleber saiu de férias. Pastor Erasmino: mas Vodier, você fica no lugar do irmão Kleber aí enquanto ele tá viajando de férias? Eu falei: ai meu Deus. Eu falei: não, mas é só 20 dias, né? Eu falei: é só 20 dias, tranquilo, não vou pegar vínculo com ninguém, né? Beleza. Você sabe por quê, irmão? Porque assim, eu me apego muito. Eu me apego muito às pessoas, à obra, entendeu? É aquilo ali que me traz alegria. É o amor mesmo, né? Que Deus vai colocando. Um parafuso que eu coloco lá na parede me traz alegria. Uma melhoria que eu faço na igreja me traz alegria, sabe? Isso me move. Aí beleza. Aí congregando na sede e tal, de vez em quando ia no Santa Maria, tal. Até o dia que o Pastor Donizete: mas Vodier, tem como você vir cá um pouquinho? É isso, a ligação do pastor também falou um negócio. Eu tive Aí vai eu lá. atrás com a ligação. Dá uma passadinha na igreja, só pra fazer uma reuniãozinha. De jeito. Aí... Você não sabe o que é que se trata, né? Aquela... Você não sabe se é bom ou se é ruim. Você vai, né? Você vai, ô Senhor. Aí vai o irmão Vodier lá, né? Aí, não, mas porque eu quero que você vai conhecer uma congregação ali e tal. O Donizete vai te levar lá. Pra você conhecer uma congregação, só pra você conhecer, de jeito. Dá uma passadinha. Dá uma passadinha lá e tal. Aí tem como você ir lá hoje à noite? Isso era na quarta-feira. Não tem, pastor? Então, tá bom. Aí quarta-feira, cheguei de serviço, desci. O pastor Donizete pegou lá em casa. E vai nós, menino. E sai pra aquele rumo lá do Califórnia. Lá. Falei: Jesus, esse lugar não vai chegar mais não, né? Eu não conhecia nada pra lá, nunca tinha ido lá de lá. Se tinha acabado de chegar, tudo novo aí. A gente morava no centro ali, a 3 quarteirão da sede. Santa Maria também tava pertinho. Eu só vinha pro Santa Maria, né? Aí, beleza. Aí chega lá, rapaz, ele desceu naquela rua que margeia a linha do trem lá, rapaz, um escuridão, um mato. Falei: Jesus, onde esse pastor tá me levando? Meu Deus do céu. O pastor Donizete sabe os mapas, tudo. Aí, ó, que chega no Califórnia, que você vira pro Califórnia e dá uma clareada, né? Tem uma avenidona e tal. Aí parou num salãozinho assim, escuro, só com uma luzinha na frente, uma porta fechada e a outra aberta. Não, é aqui, mano. Não, beleza. Aí entrei, né? Eu olhei assim do lado, um tanto de material de construção dentro da igreja, aquela porta fechada, carrinho de mão, carriola, cimento, puxada. Beleza, né? Hoje você pega e vamos. Pega a igreja daquele jeito, né? E tal. Eu só cooperei, só fiquei cooperando, né? Só que eu não sabia que os irmãos estavam com problema e tal. E depois que a gente vai descobrindo, aí os irmãos veio me contar, eu falei: irmãos, eu não posso tomar decisão, não sou pastor da igreja, estou aqui para cooperar. O pastor da igreja é os irmãos. Vocês têm que chegar neles, né? Mas aí já fui visitando os crentes aqui, conversando com um, tentando incentivar, vamos para a igreja, tal.
Aí, quando foi dia 20 de janeiro, o pastor me deu posse lá. Só que antes ele me dar posse, ele queria me mandar lá pro Primavera, né? Ele queria que eu fosse pro Primavera. Foi? Foi. Ele me chamou lá na sala dele para me dar posse no Primavera. Aí eu falei, pastor, mas e o Califórnia, né? Ué, pastor, você Ué, passou vontade ali, né? eu falei, e o Califórnia? Ele falou, não, Valdir, mas é que lá no Primavera tá precisando mais, lá tá sem pastor, e lá no Califórnia tem os irmãos lá. Eu falei, pastor, eu tô aqui para obedecer, eu vou para onde o senhor me mandar. Só que eu falei, mas dá uma olhadinha com amor pro Califórnia, porque o negócio lá tá feio. Meu coração já tava ligado lá. Aí você vai convivendo com os irmãos ali, em confiança, vai entendendo como cada um funciona, pegando amor, né? E depois os irmãos veio me falar que quando eu cheguei lá, Deus já tinha me mostrado para eles. Assim como mostrou para a irmã lá em Campina Verde, que tinha um povo me esperando aqui, já tinha mostrado para os irmãos lá que eu ia chegar. Incrível. Já tinha mostrado. Até o terno do primeiro culto que eu fui, até o terno que eu tava, é o terno que eles mostraram, que Deus mostrou para a irmã. Olha só. Foi, irmão. Ela testemunhou isso lá depois. Gente, é uns detalhes assim que negócio Deus faz. Aí o pastor foi pro Primavera. Aí, né, se eu fosse olhar assim para a questão material, o Primavera tava feitinho, arrumadinho. Lá era um salãozinho pequenininho, sabe, apertadinho e tal. Mas era alugado ainda? Alugado, né? Mas meu coração já estava lá. Eu falei com ele, contei, falei, pastor, lá tá assim, assim, assim. Aí ele virou pro Donizete e falou, Donizete, vamos deixar o irmão Valdir lá no Califórnia mesmo, então? A gente dá posse para ele lá e nós arrumamos alguém lá pro Primavera. Inclusive foi o irmão João Luiz para lá, na época. Né? Hoje o irmão João Luiz está no Maracanã, tá o Carlito lá hoje, mas na época foi o João Luiz para lá. Aí ele me deu posse no Califórnia, no dia 20 de janeiro de 2019. Nossa. Com 9 meses que eu estava aqui em Uberaba, eu fui agraciado com esse presente. Que benção. Amém. Mas é bom ter uma história, né, o Valdir, por trás daquilo que Deus vem fazendo, vem preparando. E é uma história de abrir mão de muita coisa, né? Porque realmente assim, eu imagino, eu vejo o irmão contando, antes aqui a gente estava conversando, eu vejo que por irmão é prazeroso estar ali, né, junto com os irmãos, né, construindo uma história ali na igreja ali no Califórnia e também vendo as famílias se reestruturando e tudo. Mas tem uns momentos difíceis também, né? Tem muitos. De dores mesmo, vamos dizer assim, nesse sentido de construir, de convívio também, de cuidado dos irmãos, né? Você acaba compartilhando daquele fardo ali também, né? Eu falo um negócio para vocês, irmãos, que a gente se envolve tanto que a gente chora com eles, a gente sorri com eles, sabe? É uma questão de... Eu falo de mim, eu acredito, eu sinto isso deles também, eu sinto isso deles também. Mas, assim, da minha parte, é a família que eu tenho. Eu considero eles como família mesmo. Eu encaro... Até quando a gente faz o grupo, a gente tem o grupo lá da igreja, né? Aí sempre que a gente vai acrescentar alguém, aí eu coloco bem-vindo à família Califórnia, porque eu considero uma família mesmo. Sim, sim. Temos as dificuldades, como toda família tem, mas eu considero uma família, sabe? Com certeza. E Deus tem sido, irmão. E Deus fez tanto milagre ali. Quando eu assumi, estava a construção, né? Estava a construção da igreja lá. E chegou uma fase lá que estava precisando do forro da igreja. Do forro. De gesso que ficava em R$8.000. Aquele salãozinho pequeno, um pouquinho crente. Como é que tira uma ajuda dessa? Aí eu estava no meu trabalho, numa quarta-feira. Eu falei, Jesus amado, eu preciso colocar o forro lá na igreja, como é que eu faço? Aí veio aquele negócio na minha mente. Pede hoje na igreja. Pedi hoje na igreja? Pede hoje. Tá bom, né? As missões, né? Aí, cheguei lá, o culto acontecendo, pá. Irmãos, né? Irmãos, vocês sabem que nós estamos em construção, igual você aqui, né? Irmãos, vocês sabem que nós estamos em construção e nós estamos precisando, irmão. E só que Deus mandou eu pedir aqui hoje, eu vou pedir, irmãos. Nós precisamos de R$8.000 para colocar o forro na igreja. Forro de gesso na igreja. Jacão da cadeira, pá! Eu falei, eu não sei de onde vai vir não, mas Deus mandou eu pedir, eu estou pedindo. Quem vai dar eu não sei, mas eu estou pedindo aqui hoje.
Nós precisamos do forro da igreja. Inclusive, irmãos, aproveitando esse... de Deus. É de Deus sim, gente. Não esquece de ajudar o estúdio lá, ó. Tá mais ou menos sim, gente. Deus vai prover, mas eu creio que Deus vai prover. Deus vai prover. Vai ser benção pura. Irmãos, terminou o culto. Tinha um irmão lá que eu não o conhecia. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, se ele vai achar ruim. Não, então tá bom. Segura, deixa o mistério. Terminou o culto. Aí o irmão saiu assim e falou: Pastor Valdir, vamos ali no carro comigo? Mas vamos, irmão. Entra aqui. Entra aqui no carro. Ele entrou e tal. E começou a contar umas histórias. Deus é bom, não sei o quê. Tal. Abre o porta-luva do carro. Esse aqui, pega essa carteira aí pra mim. Aí peguei a carteira pro irmão. Aí ele tirou o talão de cheque. E conversando, e eu só olhando, né? Eu não vou olhar de jeito nenhum, mas eu sei que é o que eu preciso. Eu não vou olhar. Mas doido que ele vai embora pra mim poder tirar. Eu não ia olhar na frente dele, né, irmão? Eu não ia tirar na frente dele, né? A situação, né? Porque você fica ali, né? Meu Deus. Aí ele saiu do carro. Não, irmão, tá bom, Deus te abençoe. Aí saí. Aí entrei no meu carrinho e falei: meu bem, pega um negócio aqui no meu bolso. Você deu quando ele pegar. Amor, vem cá, pega aqui. Que ela abriu o cheque, irmão. 8 mil reais. Nossa, olha gente. só que benção. 8 mil reais. Olha só, que incrível que Deus Nós faz, conseguimos gente. fazer, colocar o forro lá. E a outra é mais bonita ainda. Tem tempo ainda? Claro. Tem, mas eu só pra fazer um comentário. Tem muita coisa pra contar. Eu sou igual. Assim que a gente Eu sou igual o Casagrande. É uma história, é um comentário. Aqui mas é interessante essa questão assim da pessoa que ajuda. Eu sempre penso nessa situação. É tão bom você poder contribuir, porque se você está podendo contribuir, é porque realmente você tem para contribuir. Com certeza. E é prazeroso. A Bíblia fala isso, melhor dar do que receber. Com Gente, certeza. e realmente é prazeroso. E às vezes a gente fala: nossa, mas é 8 mil reais, o irmão tirou ali. Mas assim, é tão bom você ser canal de bênção. Não é uma questão de financeira, sabe? É uma questão assim de você falar assim: gente, Deus confia em mim esse papel. E às vezes o que a gente doa assim, ela chega até a ser pequeno perto de tudo aquilo que Deus dá. Com certeza. E eu falo financeiramente mesmo. E não é uma questão assim apenas financeira, mas vamos imaginar o que esse valor, 8 mil reais, já não contribuiu ali no Califórnia. Com certeza. Para vidas mesmo que precisavam, sabe? Perfeito. E é interessante porque a gente às vezes fica assim, de maneira mais descontraída aqui pedindo para colaborar, porque a gente realmente ama essa obra, né? E a gente quer ter um bom lugar, quer dar uma boa infraestrutura, mas por trás dessa oferta, por trás do forro, são famílias. São pessoas que através de um forro ali bem colocadinho, a pessoa se sente acolhida. Com certeza, irmão. Com Isso certeza. muda gerações. Na verdade, eu gosto sempre de refletir nesse ponto de vista, assim, porque eu entendo do irmão que o irmão ficou, na verdade, assim, não pelo valor monetário, mas de entender que Deus falou: pode pedir. Deus falou, irmão. E numa entendeu? quarta-feira, que é um dia de culto que não dá, assim, muita gente na igreja. Sim, você falar assim: não, beleza, os irmãos vão contribuir no volume. E o interessante é que esse irmão depois me testemunhou que ele falou que Deus mandou ele ir na igreja lá aquele dia e falou pra ele: o que pedir lá você dá. Nossa! Eu vou Recebe aí, irmão. Recebe aí, viu? Interessante, Deus tinha falado pra ele me testemunhou. Falou: não, o que Deus tinha falado pra ele, que o que pedisse na igreja naquele dia era pra ele dar. Nossa! Olha só, a gente igual, gente. Não mesmo, é. né? E é interessante que o compromisso. Gente, é assim. Incrível. Às vezes a pessoa não é cristã e está assistindo esse podcast. É difícil de você compreender que para o reino de Deus e para aqueles que amam a Deus, esquece o valor monetário do dinheiro. O dinheiro é apenas um meio. Deus usa. É verdade. Mas sabe, é o sustento de Deus ali que de fato faz toda a diferença. Porque esse compromisso do irmão foi com Deus. E eu tenho certeza
Eu sou jovem ainda, me considero, tô ficando careca, mas... Também sou. Também. Ele é jovem. Também. Mas Somos. pelo que eu tenho conhecido de Deus, nós somos apenas canais para as bênçãos de Deus. Isso é um privilégio. Então, se o irmão deu um valor que para muitos é significativo esse valor, eu tenho certeza que Deus abençoou ele, talvez nem foi no dinheiro, mas eu tenho certeza que Deus supriu as necessidades dele, seja qual for. Amém. Com certeza. E isso é importante, porque desde a fonte que está abençoando, a glória de Deus está sendo cumprida. Ela está abençoando aquela pessoa que doou, está abençoando as pessoas o irmão que está ali à frente, nesse compromisso, que é um compromisso com Deus também, com muitas famílias, é muita responsabilidade. Passar pelo irmão e falar, nossa, Deus está sustentando. Então, vamos falar assim, já foi 2 no caminho aí que sentiu a presença de Deus no agir. E aquele que de fato ali que está na igreja, que convive, fala, nossa, é tão bom ter um lugar aqui para a gente conviver, tá? Eu gosto de refletir nisso, viu, irmão Roger? Porque é interessante a gente trazer uma visão real de quem convive com Deus, né? Não é só uma receita de bolo que... não foi o dinheiro que fez, foram pessoas. Amém. Né? Foram ferramentas que Deus colocou no caminho. Isso que é bonito de ver, né? E é interessante. E realmente a gente sabe que é difícil, gente. Não sei vocês têm 8 mil agora, assim. Mas não é brincadeira, não. Não. E você, né? Tem que confiar. E quem faz isso, irmão, é só quem é desprendido e confia muito em Deus. Mas já apanhou muito na vida. É igual a história do irmão, as histórias que o irmão veio contando aí. Eu tenho certeza que essa pessoa em algum momento já passou uma dificuldade que não tinha nada. Eu acredito. Eu acredito nessa situação também. Acredito. Que não tinha nada, que não... Chegou um momento que ele falou assim, eu vou ter esse momento de fé com Deus aqui. É verdade. E ficou sem nada mesmo, perdeu tudo. É verdade. Aquela última moeda que tinha. Nossa, eu acho que todo cristão tinha que passar por isso, sabe? Nós sabemos que vem de Deus o sustento, né, amor? Cuidado com esse amém, gente. Dói. Pode ser. Mas depois eu tenho certeza que você realmente, o dinheiro ele não domina mais sua vida. Amém. Você consegue entender que há um bem maior. Há algo maior. E aquele negócio. Você não ama mais dinheiro, você ama a Deus, você ama as pessoas. Isso é interessante. Cabe meu comentário. Não, é lindo. Mas, E eu digo pra vocês, compartilhar isso, viu, Valdir? Não, sim, eu acredito. E vocês que estão aí nessa peleja aí, eu falo assim, eu sou um privilegiado, irmão Gabriel, irmã Kézia. Eu sou um privilegiado. Eu falo assim que eu não mereço tudo isso que Deus tem feito por mim, não. Assim, a igreja do Califórnia hoje está uma bênção. Tudo que eu planejei fazer ali, Deus me permitiu fazer. Que bênção. O que eu não consegui fazer ali é porque não teve como, porque... mas por outros fatores já, outros fatores que eu já peguei. Eu peguei a igreja já pré-construída, então só fui para a parte de acabamento. Se fosse no princípio, eu tinha feito algumas coisas diferentes, mas enfim. Mas por exemplo, essa bênção dos 8 mil reais, multiplica isso por 5. 40. Multiplica isso por 5. Eu falei, eu quero mudar a bancada da igreja. Nós estávamos com cadeira branca lá, que é as cadeiras brancas. Sei, de festa. A igreja nossa merece uns bancos. Um conforto ali, para comunhão mesmo. Mas olha só, tanto que eu sou ousado diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu não queria pôr cadeira. O meu desejo é pôr banco. Só que eu quero banco com almofada. Eu quero banco almofadado. Você quis dar aquele conforto ali para os irmãos. Não, eu falei, Senhor, eu quero assim, Senhor, eu quero tão bonito e tal, né? Eu quero pôr banco e, se possível, almofadado. Né? Mas aí eu fui apressar. E foi bem naquela época de pandemia. Nossa. Irmão, a madeira... Difícil. Não, a madeira tava caro demais. Lá em cima. Não. Um banco de 5 lugares, ele tava saindo quase R$2.600. Um banco. Para 5 pessoas. Falei, meu Deus, vai ficar muito caro. Aí o que eu fiz? R$500 o assento. Justamente. Aí eu pensei comigo assim, acho que eu vou pôr cadeira mesmo, né? Porque aí eu fui ver a cadeira, R$10 mil mais barato. Não. Falei, acho que eu vou pôr cadeira mesmo, né? Tal, mas com aquele sentimento que eu não queria pôr cadeira. Porque pra mim, igreja não é cadeira, é banco. Eu sei. É banco. É a tradição, né? Eu entendo. Eu nada contra os irmãos que põem, não. Não é isso. São condições. Mas para mim, eu queria banco.
Aí um dia eu estava em casa, o telefone tocou. Mas, Valdir, eu queria saber do senhor, porque tem um pessoal de São Paulo, conhecido meu. Não, é porque eu queria saber do senhor, porque tem uma pastora amiga minha aqui que está construindo a igreja e ela quer comprar os bancos para a igreja. Eu sei que o senhor está vendo aí. E eu queria ver com o senhor, por quanto o senhor achou os bancos? Ela falou, porque eu olhei na internet aqui, tá em média de R$600 o banco. Eu falei, não, irmã, eu também vi isso, só que é R$600 o metro. É o metro, não é 600 cada banco, não, é o metro. Ela falou, o metro? 3 metros de banco, ela falou, 4... né? Aí, nossa, então é caro. Eu falei, irmã, é um pouquinho caro. Eu até queria pôr aqui, mas não vou dar conta de pôr, acho que eu vou até pôr cadeira, porque tá ficando muito caro. Eu falei, não, então tá bom, eu vou falar pra ela. E desligou o telefone. Passou mais ou menos uns 15 dias. Uns 15, 20 dias, mais ou menos. O telefone toca de novo. Era a irmã. Falou, pastor Valdir, é o seguinte, eu tô te ligando porque eu vou doar os bancos da igreja. Falei, hã? Falei, como é que é? Ela falou, não, pode mandar fazer os bancos da igreja. Falei, irmã, pode? Ela falou, pode mandar fazer os bancos da igreja. Ela falou, não, eu tô depositando 20 mil agora e o restante eu te passo daqui 30 dias. Ela falou, eu falei, hã? Ela falou, tô depositando 20 mil pra você agora aqui, vou te passar o Pix e você já dá de entrada e os outros é daqui 30 dias. Eu falei, irmã do céu. Tá duvidando da irmã. Meu pai tem uma história parecida no Irmã do céu. Eu falei, posso mandar fazer? Ele falou, pode. Irmão, eu liguei pro cara na hora. Alegria. Do jeitinho que eu queria, que as coisas mais lindas, irmão. Aí, olha o que tá por trás disso tudo. A irmã, ela tinha 2 casas em São Paulo. E ela queria voltar para Uberaba. Elas eram de Uberaba, foi para São Paulo, queria voltar para Uberaba. Só que ele só ia voltar para Uberaba se vendesse as 2 casas lá. Uma das casas fazia 4 anos que eu estava tentando vender e não vendia. Ninguém queria comprar essa casa. Ela fez um propósito com Deus que se Deus vendesse a casa, permitisse que vendesse a casa dela, ela ia doar os bancos da igreja. Amém. Dentro de um mês, a casa que fazia 4 anos foi vendida. Eu falo. A outra casa dela... Esse negócio é perigoso demais, Guilherme. Sério? A outra casa dela... Deus preparou um comprador dos Estados Unidos para comprar a casa dele. Pensa bem. Não, gente. Pagou à vista, irmão. E ela doou. Não chegou a 40 não, mas doou 36 mil reais. Pensa bem. Ela doou 36 mil Que reais. Deus é bom. E hoje os bancos estão lá. E eu olho para aqueles bancos lá e falo, Jesus. Irmão. Agora só que tem uma coisa, eu falo, os irmãos ficam de pé, ninguém quer, que o povo quer ficar com você. Tanto que o negócio ficou abençoado. Ficou bom até demais os irmãos. É muita história. Não, mas é muito interessante isso daí, porque é que a gente estava conversando. Para eles não foi o dinheiro, sabe? Foi algo a mais. É uma resposta de Deus ali. E assim, é isso que é interessante, né? É lindo demais, é lindo demais. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Não. Dá uma dica aqui. Cuidado ao fazer um compromisso com Deus, porque Deus vamos falar assim, Deus ele cumpre. A parte dele ele faz. E ainda mais uma questão assim, quando você desapega, quando é algo aquilo que dói. Gente, Deus gosta daquilo que dói. É ou não é? Se você ama o dinheiro, gente, você pode fazer um propósito com Deus ali, porque Deus nos ama. Ele quer que a gente não seja escravo. É verdade. Deus quer que a gente seja livre mesmo. Então, se você tem muito amor ao dinheiro, Deus vai trabalhar aí. E normalmente quando a gente ama algo muito que isso nos escraviza, é aquilo que Deus não nos dá. É verdade, porque isso afasta a gente de Deus. Exato. Isso afasta. Então é interessante isso, gente. Quando o seu amor está nessas coisas, eu não falo só de dinheiro não, viu? Eu falo em qualquer coisa, cada um tem as suas dificuldades. Mas é interessante como Deus, ele é um pai de tanto amor que ele nos quer livre mesmo. Ele nos quer independente daquilo que nos escraviza. E, infelizmente, mas é uma realidade, a maioria hoje dos seres humanos gostam de poder e o dinheiro traz poder, de certa forma. Então o pessoal ama muito dinheiro. Então é engraçado. Você fazer um propósito com Deus e falar, Senhor, se você falar aquele negócio, se der certo,
eu vou ajudar a igreja. Ei, quantas vezes eu já falei isso? Ei, Deus Quantas vezes? Ixi, E é engraçado, e assim, no final das contas, o abençoado sou eu. Você entende? Porque Deus está me libertando e ainda Deus está me ajudando no propósito que está no meu coração. Não, e é interessante ver isso porque pai da Kézia como pastor também tem muitas histórias. Eu imagino. Falando do banco, ele tem uma história igual assim a sua lá do Boa Vista. Que o irmão também orou, né? Deus abençoou também. Ele falou, eu vou doar, pastor. Ele me contou. Não, gente, é interessante o trabalhar de Deus e as coisas de Deus são muito dinâmicas, né? Ela não é algo pessoal, ela envolve pessoas. Ela envolveu essa irmã, ela é da Assembleia também ou de outra denominação? Não, é da nossa denominação. Da nossa denominação. Envolveu ela ali, que, sabe, fez um caminho de... Ela congregava comigo lá, Sei. com a gente lá. Eles mudaram para São Paulo. Olha o que Deus faz. Levou eles para São Paulo. As casas fazer. Aí. Aí ela trocou a casa que ela tinha aqui com uma lá em São Paulo. Uhum. Essa que ela pôs para vender, que era do cunhado dela. O cunhado dela veio embora de São Paulo para cá. Eles inverteram. Aí eles trocaram as casas. Aí ela pôs para vender essa casa do cunhado dela lá, que estava tentando vender há muito tempo. Quando ela fez o propósito, Deus permitiu vender essa primeira casa dela lá. Aí depois a casa que ela morava também, ela vendeu a casa que ela também morava. E foi aonde ela abençoou. Não, é interessante demais, né? E a prosperidade, né? Deus é bom. Isso é ser próspero. Deus é bom. Aí sabe o que aconteceu? Eles voltaram para São Paulo de novo. Então só vieram aqui para cumprir o propósito. Ajudar nos só, ó, gente, se tem alguém que quer... se tem alguém que quer fazer uma temporada fora e outra dentro e ajudar o estúdio... Não, mas Deus vai abençoar. Em nome de Jesus, gente. Certeza. Deixa Deus usar vocês aí para abençoar esses meninos aqui, que esse trabalho que eles estão fazendo é um trabalho abençoador. Pode ter certeza. Amém. Muitas almas serão alcançadas, né? Vão ter temas muito mais relevantes ainda aqui, pessoas que certamente vão estar participando desse trabalho e vai abençoar muita gente, os cantores, irmãos que gostam de cantar, né? Até eu vou lá. Nossa, nós vamos Fique ligado, novidades, muitas novidades. Fala, depois É isso mesmo? É spoiler, nós não já deu spoiler. Mas isso é para deixar um gostinho legal com vocês aí. Bom, Dir, fazer uma pergunta aqui, assim, genérica, mas interessante. O que o irmão, assim, espera aí para o futuro? Não só ali no Califórnia, mas na vida do irmão mesmo, porque a gente vê o que Deus tem feito na sua vida e a gente fica feliz com isso, de maneira sincera mesmo. E ao mesmo tempo que vem coisas boas, vem lutas também. Vem sim. Mas o que o irmão tem no coração, o que Deus tem falado com o irmão, e até pra gente compartilhar com o pessoal pro futuro aí, pros próximos anos. Então, irmão Gabriel, irmão Kézia, os irmãos estão nos assistindo aí. Pergunta, aquela pergunta... Não, eu sou bem sincero, assim, eu não escondo isso. Um desejo que eu tenho muito grande no meu coração, irmãos, que eu falo sinceramente, é de ter uma certa autonomia para trabalhar na igreja. Não que o nosso pastor não nos dá, eu quero que os irmãos entendam o seguinte, eu tenho muito desejo de ir para o campo. Por exemplo, ir para uma outra cidade lá e ser dirigente dessa congregação lá nessa cidade assim. Eu já falei com Deus que até eu abro mão até do meu trabalho. Meu trabalho não me prende por causa disso. Porque eu sinto essa chamada de Deus. Né? E eu creio que Deus vai cumprir esse desejo no meu coração. Eu tenho vontade de pastorear mesmo assim. Ir para uma cidade, chegar lá e pastorear. Não que você não seja submisso, não. Eu sei que a gente tem um pastor que a gente, né? Porque pastor também é pastoreado. Eu tenho o meu pastor. Sim. Mas eu tenho essa vontade, sabe, irmã, de poder de ir para algum lugar assim, para alguma cidade assim, para poder ter mais uma forma de trabalhar, sabe? Eu tenho esse desejo de pastorear, de ir para o campo. Eu tenho vontade de ir para o campo para trabalhar na obra. Legal. Esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Eu só peço a Deus que não deixe eu ficar tão velho para isso acontecer. É sério, porque assim, é o ânimo eu gosto mesmo, de trabalhar, eu gosto, só que a gente sabe que o tempo passa, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando, né, já não tem mais tanta, né? Então, a única coisa que eu peço para Deus é isso, não deixe eu ficar tão velho para poder ir para o campo. Porque se chegar lá, você não tem mais força para trabalhar, como é que faz? Chega lá, vai chegar lento. Eu penso que a igreja tem que ter dinamismo. O pastor tem que ter dinamismo. Tem.
Eu sou assim, irmãos. Eu sou assim. Se eu marcar um evangelismo lá na igreja, eu sou o primeiro a chegar. E sou o último a sair. Eu vou junto. É isso mesmo. Eu vou junto. É liderança. Eu tô no ensaio dos jovens, eu tô no ensaio de círculo de oração, eu tô na consagração, tô na oração. Eu tô junto com tudo. Porque eu acho que a gente tem que ser o espelho para as pessoas. Sabe? Sim. Eu sou dessa forma. Já tive mais energia. Já tive. Confesso que já tive. Mas eu ainda tenho esse pensamento. Meu pensamento é esse. Bacana. Porque não é só você distribuir, não é só você... Porque uma coisa que eu aprendi com Jesus é o seguinte, Jesus ele fez discípulos. Você falou uma coisa no começo que eu achei interessante, você ensinar pessoas, quando eu falei de andar com pessoas mais crentes, para que você possa aprender com elas e se dar prosseguimento nisso. Isso é fazer discípulo. Sim. Quando você faz discípulo, você está preparando alguém para te suceder, para continuar um trabalho. E eu penso que a igreja é isso, nós temos que fazer discípulos. Né? Eu preciso entender que eu não sou eterno. E cada geração tem sua responsabilidade. Mas agora, se eu não preparar aquelas pessoas para assumir o lugar depois, como é que vai ficar? Então, o trabalho de Jesus foi isso. Jesus começou algo, fez os discípulos deram prosseguimento. E chegou na gente. Então, tem muitos pastores que ele centraliza muitas coisas nele. E ele não deixa as pessoas crescerem. Né? Lá no Califórnia, está uma benção. Irmãos, o dia que vocês quiserem visitar o Califórnia, vai lá. Tô vendo meu peixe. Vai lá visitar o Califórnia. Mas lá, por exemplo, dia de quarta-feira, eu não dirijo culto. Eu deixo os obreiros dirigir. Eu tenho cooperador, eu tenho diácono, eu tenho presbítero, está lá trabalhando comigo. Então eu preciso deixar eles trabalharem também. Primeiro, eu tiro um pouco da carga sobre mim. Porque também precisa descansar, é fato mesmo. Né? Só para você ter uma ideia, tem cooperador, tem diácono lá que nunca tinha dirigido um culto, irmão. Nunca tinha dirigido um culto. Diácono lá há 5, 6 anos. E aí? 5, 6 anos na igreja, mas nunca tinha dirigido um culto. Como é que essa pessoa vai chegar num presbitério, vai chegar num pastorado? Ele não teve as experiências mínimas. Talvez ele nunca vai chegar por não ser o chamado dele, mas eu preciso ver qual que é o chamado da pessoa. Você precisa dar responsabilidade. É pegar na mão a primeira vez que você atravessa a rua, depois você vai só acompanhando, depois atravessa sozinho. Justamente. Então a gente precisa ensinar essas pessoas. Então eu vou dando oportunidade para eles. E você vê, estão numa alegria, irmão. Estão numa alegria. Isso é bacana, é dinâmico. Eu vejo que a gente está aqui no escritório, eu gosto muito dessa questão de dar responsabilidades. E quando eu falo dar responsabilidade, não é você soltar a pessoa e falar se vira. Não. É você dar responsabilidade, a pessoa se vê importante, que ela faz parte do meio do que está acontecendo. E ao mesmo tempo, como você falou, você começa a abrir mão do seu conhecimento, às vezes que você tem como experiência. Eu falo você no geral, tá, irmão? Na experiência que você tem, e começa a dar oportunidades. E no final das contas, o reino de Deus cresce. Com certeza. A produtividade aumenta. Com certeza. É o que eu vejo aqui. A gente trabalha com pessoas aqui no escritório que chegam, às vezes, sem experiência. Mas eu vou dando responsabilidade. Só que chega um ponto que aquela pessoa, ela cresceu. Ela está produtiva e ela se sente bem por produzir. E no reino de Deus é a mesma coisa também. No reino de Deus é a mesma coisa. Você dá oportunidade lá para o pessoal e eles se sentem bem de fazer parte daquilo e ver que Deus trabalha na vida deles também do mesmo jeito. E é justamente isso mesmo. Que bacana. Então, irmão, você pediu aqui na live, acabou, você sabe, né? É, né? Você falou. Mas eu creio que Deus já preparou já. Você falou pra Deus esse sentimento. Deus já preparou. Não, daqui a pouco o pastor José vai te ligar e falar: bom, dá uma passadinha aqui na secretaria. Já pensou, hein? O pastor Lázaro tem um campo aqui, ó. Você pode. Tem uma cidadezinha aqui perto aqui do campo de Berá. Eu falei, esse é o meu desejo, né? Tem que ver se é o desejo de Deus. Não, mas eu tenho certeza que se for. O ser humano, vamos falar assim, por ele si só, ele não tem esse tipo de desejo, não. Isso aí eu tenho certeza que é Deus que vai colocando. E eu tenho promessas, irmão. Eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, assim, sabe? Eu costumo dizer uma coisa assim. Profecia, ela não me abala. Eu sou um tipo de pessoa assim.
pessoa pode entregar uma profecia para mim e tal ali. Eu não sou aquela pessoa que me deixo abalar por emocionar com isso. Eu costumo dizer assim, eu vou guardando isso. Se tiver de acontecer, tem pessoa que não pode ouvir uma profecia, um negócio que já fica, né? Vive em torno daquilo, né? Eu não. Eu já ouvi muitos nunca se cumpriu, acho que nunca vai cumprir. Outras já se cumpriram várias na minha vida. É assim, eu vou guardando. Porque se a gente for viver nisso, a gente às vezes tem muita gente frustrada, irmão. Eu já tive colegas que começou comigo no ministério que hoje pararam, frustrações. De palavras que foram faladas e que nunca aconteceram, que não era da parte de Deus. Então, da mesma forma, se Deus usar alguém e falar para mim assim, você vai sair do Califórnia daqui a um mês, eu vou continuar trabalhando lá do mesmo jeito. Da mesma forma. Se virar um mês, continua, né? E se virar um mês, eu vou continuar. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso não pode abalar a gente, sabe? A vida com Deus é simples. Ela é simples. Deus, quando ele... É aquela questão, Deus falou, ele vai cumprir. Vai cumprir. Se foi Deus, ele vai cumprir. E a gente tem que viver... Move céu e terra e cumpre. A gente vive um dia de cada vez, na simplicidade, aquele negócio. Eu entendo que Deus ele só te dá o próximo passo se você der o passo agora que você está fazendo, do que você está trabalhando. Como que você vai para a próxima responsabilidade se aquilo que Deus pediu para você fazer você ainda não fez e recebeu, no caso, uma profecia e está lá pensando, nossa, mas Deus falou isso. Não, faz aquilo que Deus te deu agora. Eu esqueci a mão de novo, Renato. Faz aquilo que Deus te deu agora. É isso mesmo. E aquele negócio, seja fiel no pouco ali. Justamente. Depois no muito Deus coloca. Deus vai te honrar no muito também, é assim mesmo. Agora eu queria só pra gente, já tá caminhando pro final, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o louvor, que é muito importante na sua vida. É verdade. Gosta muito de cantar e pedir pra Deus, né, esse dom. Gosto. Conta um pouquinho como é que foi. E o irmão confidenciou pra gente que tem até música, né, da sua autoria gravada. Então, gente, não, mas deixa esse senhor. Podia dar uma palhinha pra nós, né? Depois do Califórnia aí podia dar uma oferta pra nós aí, ó. Pra acabar esse estúdio logo, ó. Vai dar certo. Vamos orar, quem sabe? Então, irmão, na verdade é o seguinte, eu sempre gostei muito de louvar. Eu acho interessante que a primeira vez que eu cantei na igreja, a minha esposa até fala, nossa, Valdir, quando a gente ia para a igreja, eu ficava com medo de você pedir oportunidade. Eu nunca pedi. Eu nunca pedi oportunidade para cantar, nunca, eu não gosto. Eu sempre falo assim, se tiver de ser, é Deus que vai chamar. Deus vai tocar no coração da pessoa e chama. Mas eu nunca pedi para cantar, sabe? Mas assim, quando eu comecei, a gente ia numa igrejinha lá que era eu, o dirigente e mais umas 2 pessoas. Então não tinha pra quem dar oportunidade, então dava pra gente. E eu gostava muito de cantar, sabe? Mas era desafinado, irmão. Minha esposa falava hoje ela me fala, Dier, você é desafinado. Um dia, lembrei, uma irmã pegou... Esposa é bom demais, você tem que ter uma pessoa sincera, é esposa. Aí um dia uma irmã chegou em mim e pegou e falou assim, eu cantei um hino lá na igreja, ela falou, irmão Valdir, hoje você cantou bem, hoje dá pra te ouvir. Nossa. Mas quando você começou a cantar, eu falei, nossa, irmã, precisava ser tão sincero assim. Ela esperou você acertar uma pra falar do resto também, né? Hoje foi bombar o resto. Aí eu dei glória a Deus, sabe? Eu falei, pai, Deus é bom, Deus tá trabalhando. Mas o que me ajudou muito foi o violão. Você sabe que o instrumento ele te educa, né? Com certeza. O violão, o instrumento ele te educa. Quando você bate a nota ali que você canta errado, você fala, opa, peraí, você não bateu não. Tô fora. Tô errado. Né? Então assim, aí você vai insistindo em Deus, você é tão misericordioso, não, deixa eu ajudar esse cara um pouquinho. Nossa, tá? Deixa eu pelejando. Deixa eu ter misericórdia dos irmãos que estão ouvindo ele também. Tadinho, normal. Aí Deus teve misericórdia que foi. E eu gosto muito do louvor, eu gosto muito de cantar e sempre pego meu violão em casa, né? Hoje nem canto mais tanto porque quando você começa a dirigir congregação, você distribui oportunidades, você quase não tem mais. Mas o melhor lugar que eu tenho, assim, que eu acho assim, de cantar mesmo, é quando eu estou sozinho. Às vezes minha esposa vai dormir, meus filhos, eu pego meu violão, vou para a sala bem baixinho, só eu. Ali eu canto, adoração, sabe? Eu adoro a Deus ali, porque eu acho que isso move. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, o louvor me fortaleceu. Amém. Naqueles momentos que eu estava contando para vocês o testemunho do CD lá, eu chegava em casa, eu ia para o fundo da minha casa, eu pegava o violão e ali eu cantava. Um hino que eu cantava muito era aquele hino da Cassiane,
que ela canta, nessa vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos para pisar na caminhada, e aí por diante, né? Eu cantava esse hino, mas eu chorava. Então, assim, o louvor, ele sempre me marcou muito, e eu gosto muito da área de louvor. Falo com os meninos lá que cantam, que tocam, que é muito importante, mexe com as pessoas, chama muita atenção das pessoas, né? Muitas pessoas são curadas através da música, através do louvor bem quebrantam realmente as corações, né? Quebranta, o louvor quebranta, irmão. O louvor cantado para Deus mesmo, ele quebranta. Quando a pessoa ela paga o preço ali, né? Então, assim, a minha vida se resume a tudo isso, irmão. É sempre disposto. Nunca tive canseira para a obra de Deus. Amém. Eu esqueci de contar uma coisa, você falou do começo. Você acredita que eu já fui regente do circo de oração? Regente de circo de oração. Como é que o irmão fazia com o coque? Porque não tem coque. Irmão, na igrejinha que lá de Turama, na primeira igreja, não tinha. Ninguém queria ser. Eu falei, não, gente, eu vou reger vocês, deixa comigo. Fui regente do circo de oração. E as irmãs são muito dedicadas, né? Elas amam tanta obra, né? E de vez em quando vem uma panelinha de pão de queijo, chega na irmãzinha, vem um bolinho de fubazinho e tal. Irmão, então assim, eu falo pra vocês, diante de Deus, eu não tenho canseira pra obra. Pra obra eu não tenho canseira, não tenho. A minha esposa até me cobra muito, que às vezes eu fico muito dia de folga, eu vou na igreja, mexo numa coisa, mexo no outra. Mas assim, é o que me dá alegria. Eu falo, irmãos, Jesus ele fez tanto por nós, tanto. Você falou uma coisa aí, Gabriel, mais cedo, que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não consegue ver a profundidade das histórias. Você lê ali, Ana chorou, né, e Deus deu, mas ali só conta, mas não conta detalhes que passou. Sim. A Bíblia fala do que Jesus sofreu, mas é muito mais do que ele sofreu. Então, e eu falo, eu vendo da onde eu vim, porque eu olho para mim hoje, irmão Gabriel, irmã Kézia, os irmãos que vão nos assistir, eu olho para mim hoje, tanto que assim que eu cheguei aqui em Uberaba, eu sabia que Deus ia mudar a minha história aqui, porque assim que eu cheguei aqui em Uberaba, a minha esposa não tinha vindo ainda, eu estava morando aqui perto, eu estava morando no Santa Marta, aqui perto da Uniub. Eu estou apontando para cá, mas não sei para onde está aqui, né? Eu estava morando aqui perto da Uniub, tinha alugado uma pensãozinha para ficar, e eu trabalhava no shopping. Então eu descia todo dia de a pé. E um dia eu estava descendo, irmão, e teve uma hora que o Espírito Santo me encheu tanto, e que eu olhei para o céu assim e falei, Senhor, aonde o Senhor me colocou? Você caiu em si, de onde você estava, né? Falei, aonde o Senhor me colocou, Senhor? Porque assim, irmão Gabriel, a minha história, eu sou de família humilde, de família pobre, a gente já passou fome, a gente já passou muita dificuldade na vida, muita. Graças a Deus, todos nós vencemos, eu e os meus irmãos, todos nós vencemos, graças ao nosso bom Deus, sabe? Mas a gente passou histórias, depois de casado, a gente passou muitas situações difíceis, sabe, assim, de ir para a igreja de bicicleta e depois começar a chover, você não tem como você ir embora, você vê todo mundo saindo de carro e você ficar lá na porta da igreja com criança pequena, com a sua esposa, com uma bicicleta. Isso para a gente que é homem, né, você fica, poxa vida, cara, nossa, sabe? Mas eu nunca desanimei, nunca desisti, mesmo de bicicletinha eu ia para a igreja, colocava um terno, ia para a igreja de bicicleta, de terno eu ia, nunca tive, sabe? E até que um dia uma irmã falou, lá na porta da igreja, falou, Deus vai te dar um carro, irmão Valdir, e cumpriu. Deus deu um carro pra gente, o primeiro carro, aí a gente foi indo. Então hoje, eu falo assim, hoje eu sou milionário, para me ver diante da história que eu vivi. E na vida espiritual, eu nunca imaginei, nunca me vi onde eu estou hoje. E por isso que eu valorizo tanto, porque eu falo, eu não sou digno, não era digno disso aqui. Então assim, eu vou até o fim, meu irmão. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim, independente de qualquer coisa. Afronta, palavras, vem, porque vem mesmo. Mas é pelo Senhor, né? Mas eu vou até o fim, irmão. Eu vou até o fim. Eu não...
O que vocês precisarem, eu já falei, o que precisar de mim, irmão, não é o podcast aqui, isso aqui para mim é uma honra muito grande, muito grande. Mas o dia que vocês falam, Valdir, nós estamos precisando de lá, pode me chamar, irmão, pode me chamar. Sem titubear, sem você pensar, nossa, pode me chamar, eu estou falando de verdade. Eu não tenho... Para mim, Luiz, só se eu não puder mesmo, tiver alguma coisa que me impeça, mas do contrário... quiser ir para a rua para carregar a caixa de som, para carregar... Ô, irmão, nós vamos fazer um evangelismo lá no tal lugar, nós precisamos de gente para ajudar a carregar as cadeiras. Pode contar comigo. Para carregar a caixa de som, pode contar comigo. Eu não tenho... É para a obra de Deus, irmão? Vambora. Não tem isso. Porque, assim, tudo que Deus fez por mim, cara, me colocar onde me colocou... Sabe, eu olho para meus filhos, olho para minha esposa, eu falo, não, é Deus, cara. Então eu tenho que fazer. Fazer mais para o Senhor, porque eu sei que tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. Mas, como Paulo disse, né, sou devedor tanto a gregos quanto a romanos. Né? Eu costumo dizer também assim, é uma dívida que eu sei que eu nunca vou pagar para Jesus que Ele fez, mas quero viver pagando. Amém. Eu quero viver pagando. Lindo, né? Muito bom. Eu ia pedir para dar uma mensagem no final, mas nem precisa. Eu quero viver pagando. Que bênção, Valdir. Vale a pena. A gente fica muito feliz de te ter aqui no podcast O Madu. Não é nosso, eu digo nosso no sentido de toda a equipe O Madu, toda a igreja, né? E saber o que Deus tem feito na sua vida. Nós oramos aqui, falamos em oração, que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado por ter vindo aqui. Continue abençoando também a igreja do Califórnia. O pastor Asmin até fala uma coisa importante, que a igreja é uma só, mas os irmãos ali que congregam no Califórnia, mas que continue abençoando, prosperando a vida de vocês. Amém. Em todos os sentidos, né? E muito obrigado. Realmente nós tivemos muitas histórias. E faltou, né? A gente não puxou muito, não, porque logo nós vamos ter um estúdio novo. Nós vamos ter, às vezes, outros programas diferentes, inclusive de música, alguma coisa aí e nós vamos convidar o irmão novamente. Siga a gente no Instagram, no YouTube, né? Você está assistindo no YouTube, no Spotify também, viu, irmão Valdir? Não sei se você conhece o Spotify, é uma plataforma de áudio, de música. Sim. Nosso podcast está lá também, então sigam a gente também no Spotify, contribua com a multimídia, contribua com a nossa obra do estúdio, tá? E agradecemos vocês que nos acompanharam até aqui. Vamos trabalhar no reino de Deus, vamos fazer de tudo ali para tentar pagar essa dívida, né? Mas no bom sentido, com muita leveza, né? Sim. Mas realmente trabalhar com gratidão ao Senhor. Quer falar alguma coisa? Não, só quero mesmo agradecer, irmão Valdir, né? Foi uma honra receber o irmão aqui. Foi lindo ver, assim, o irmão compartilhar as histórias, tudo que Deus tem feito na sua vida, né? A gente sai daqui enriquecido também, né? Amém. Com a nossa fé fortalecida, né? Amém. Então, assim, que Deus continue abençoando o irmão. E que, quem sabe, logo, nas próximas oportunidades, o irmão vem pra contar mais histórias. Com certeza, tinha muito mais coisa. E cantar também. E eu acho que seria muito legal o irmão terminar dando uma palhinha de novo. Meu Deus do céu! Isso aqui é igual o Faustão. O irmão Valdir colaborou muito na época da pandemia. Nossa. Não pode deixar de falar, né? Eu vou te falar um negócio. O irmão Valdir gosta de igreja de 6 pessoas, viu? Porque na época, na pandemia, era o Ada, a Renata, eu tocando baixo, o irmão Valdir lá, o pregador e mais um, né, Valdir? Era. Mas foi bênção, né? E outros irmãos que também ajudaram. Mas eu falo assim. O Valdir tava sempre, né? Mas é muito bom, né? É muito bom. A gente viveu épocas assim que nunca imaginava que viveria, né? E graças a Deus sobrevivemos, né? A igreja sobreviveu, né? Esse recurso todo que tá vindo aí para abençoar. E graças a Deus que a igreja está conseguindo usar isso para alcançar mais pessoas. E vocês podem ter certeza, pessoal. Vocês podem ter certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, né? Por essas entrevistas, né? Esse bate-papo aqui, esse podcast, né? De mais experiência, de mais pessoas que vão vir aqui passar aqui conversar com vocês. Né? Para mim é sempre um prazer, sempre que vocês precisarem, né? Da próxima vez que eu vier, vou trazer meu filho com o violão, que aí ele vai tocando, né? Que ele toca, aí fica mais fácil a gente cantar aqui, né? A gente
completo, né? Vai ser, então, assim, não vou cantar hoje não, tá, gente? Vai ficar o gostinho aí, ó, Vai pra ficar próxima. o gostinho pra próxima aí, né? Se bem que o violão ficou lá no carro, tivesse só falado tinha Brasil. Mas assim, foi um prazer, ó, gente, fiquei muito feliz, muito honrado mesmo de poder estar aqui com vocês, com certeza. tá? E o que a gente puder ajudar, estamos aqui à disposição, a Igreja do Califórnia está lá também, sempre à disposição, os meninos lá da banda que tocam lá, sempre que vocês precisarem da gente, pode contar que nós estamos aqui para servir mesmo, para o reino dos céus aí, que certamente daqui a pouco Jesus volta aí. Nós estamos todo mundo lá. Se Deus quiser, mas enquanto isso ele não vem, vamos ganhar alma para Jesus aqui, né? Eu tava até brincando aqui, só pra gente fechar. Eu tava falando que eu quero morar do lado do Ada e agora do lado do irmão Valdir também. Porque lá no céu, os irmãos vão ter umas mansões lá. Oh, meu Deus! Aí, porque aquela mansão com piscina, uma churrasqueira. Aí eu vou lá. Porque os irmãos trabalham tanto aí, eu vou lá só pra. Eu vou ser amigo do. Sabe quando você é amigo de gente rica? Você não tem um barco, mas você tem um amigo que tem. É os irmãos aqui, ó. Lá no céu. Não vai faltar nada. Brincadeira, viu, gente? Mas que alegria, que alegria. Mas a gente fica muito feliz, muito obrigado por estar aí compartilhando. Muito sabe dessa família. Amém. E continue te usando. Sou servo, gente. Sou servo. Se vocês precisarem também aí, irmão Gabriel Manquese, muito obrigado. Glória a Deus. Os irmãos do bastidor aí, irmão Ada, irmã Renata, nossa diretora Renata. Obrigado, viu? Maravilhosa. Obrigado por nos tolerar. É verdade, hein? Desculpa as mãos aí que eu levantei demais. Né? Isso aí. Abaixa a mão, inclusive. Gente, obrigado. Um abraço para vocês. Deus abençoe. É do Senhor, meus irmãos. Tchau, Deus tchau. abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau.